Bom dia. Deixa eu limpar minha câmera aqui. Bom dia a todas e todos. Vocês me Sim, ouvem? professor. Bom dia, Então professor. tá Sim, ouvimos. bom dia, Felipe. Tá. Eu estou abrindo aqui a apresentação para nós continuarmos então, tá? Só um instantinho. Perfeito. Eu vou programar aqui o meu relógio para nós fazermos o intervalo às 10. Deixa eu só... Tá aqui. Tá. Pronto. Podemos? Então, eu vou Claro. compartilhar a tela. E aí está. Vocês estão conseguindo enxergar? Está visível? Sim. Então, bom dia a todas e todos. Vamos dar continuidade a esse diálogo nosso sobre escrita de artigos de alto impacto, né? Eu sempre gosto de fazer 3 lembretes assim iniciais. O primeiro é que se houver alguma falha na minha conexão, na minha fala, vocês, por gentileza, me avisem, pode ser problema de conexão aqui do meu lado, eu posso tentar resolver. A segunda questão é que fiquem absolutamente à vontade para me interromper a qualquer momento. Vocês podem fazer isso por chat, eu estou aqui atento ao chat, ou vocês podem abrir o microfone, como se sentirem melhor. Qualquer pergunta, não se sintam constrangidos, toda pergunta é importante. E o terceiro ponto é que esse encontro nosso está sendo gravado, para que depois vocês mesmos possam visitar ou alguém que não conseguiu estar aqui hoje possa acompanhar se for de interesse, tá? Então tá, dito isso, e daí eu vou só fazer um pequeno recado, porque vocês conhecem a professora Tainá, né? Alguém ontem comentou que ela trabalha com vocês aí no grupo também, né? Sim. E ela está fazendo as entrevistas de doutorado dela e eu tô agendando para ela aqui nessa conta. Então hoje às 11 horas ela tem um novo entrevistado. Então eu vou assim andar um pouquinho mais rápido para terminar mais ou menos 10h50, porque daí depois ela vai usar essa mesma conta para poder fazer a entrevista lá da pesquisa dela, tá bom? Então tá, então dito isso, nós paramos exatamente aqui ontem. Então eu vou resgatar essa ideia. Então, o que nós vamos falar hoje? A gente vai terminar essa parte aqui e falar um pouco sobre a estrutura de um artigo e depois como que nós fazemos uma revisão bibliográfica. Como que nós escolhemos a base de conhecimento, a base de artigos, a base de periódicos, né? Para poder achar outros artigos, outros trabalhos que vão contribuir na nossa pesquisa. Isso, então, parte dentro de uma metodologia da revisão bibliográfica. Vocês vão encontrar dezenas, talvez centenas de artigos, a depender da área do recorte de pesquisa. A questão que surge é como que eu posso usar metodologias, tecnologia, para facilitar a seleção desses artigos e dos artigos que têm maior relevância e podem melhor contribuir com a minha pesquisa. Porque senão você vai despender um tempo imenso lendo um monte de coisa e talvez nem tudo que você leia para o seu trabalho vai ter aplicação. Algumas leituras são úteis, mas ela pode não ser
interessante para o seu trabalho. Você acabou perdendo um tempo. E nós sabemos que no mundo da pesquisa, quando a gente tem que entregar trabalhos, nós temos prazos, né? Então, a questão do tempo e outros compromissos que nós temos na vida é uma questão importante. É uma questão de gestão. Então, só para resgatar essa ideia, então, pronto. Nós temos um problema de pesquisa, né? Então, nós identificamos um problema, por exemplo, no caso aqui do grupo de pesquisa de vocês, a grande temática de vocês é a questão da proteção de dados pessoais, né? É um observatório da LGPD. A LGPD é uma gestão recente e ela vai começar a gerar repercussões no país. Então, você começa a dialogar a LGPD com a LAI, a LGPD no setor público, a LGPD no setor privado, e daí em escolas, em igrejas, em hospitais, e em empresas que trabalham com marketing, empresas que trabalham no mercado financeiro, e ela vai permeando a sociedade, né? Então, daí vocês começam a fazer esse grande problema, vocês começam a refinar. Então, para isso, uma vez que você já tem um problema identificado, você tem que fazer uma revisão bibliográfica, porque esta revisão bibliográfica vai te ajudar a melhor definir o seu problema, né? Você ter um recorte melhor. Então, esse ciclo aqui, ó, ele vai permanecer até o momento que você, pesquisador, ou o seu orientador, que vai estar em alguma medida facilitando o seu trabalho, fala, olha, acho que já temos aqui um ponto de maturação suficiente para avançarmos nas próximas etapas da nossa pesquisa, né? Que daí é pegar, ter um método de trabalho, fazer coleta de dados, analisar, interpretar os dados e a conclusão. Veja, eu agora mesmo comentei com vocês, a professora Tainá, às 11 horas, tem uma entrevista. Em que fase que ela está? Aqui, ó, na coleta de dados. Certamente ela já fez e continua fazendo uma grande revisão bibliográfica, agora ela está coletando dados. Que dados ela está coletando? Com os entrevistados. Está entrevistando uma série de pessoas, coletando dados, depois ela vai analisar e interpretar isso para poder chegar à conclusão dela, né? Muito bem. Então, dito isso, então o pesquisador, porque pesquisar é um trabalho, estudar é um trabalho, né? Muitas vezes a gente pensa que estudar não é um trabalho, mas sim, estudar é um trabalho, pesquisar é um trabalho, né? Então, o pesquisador tem que ter alguma postura, e isso aqui eu retirei desse livro do professor Nitish, Escrever uma Tese. Apesar do livro dele ser Como Escrever uma Tese, ele também se aplica à dissertação no mestrado e ao TCC também na graduação, que são trabalhos de grande porte, né? Pesquisa. Então, tem esses 4 elementos que um pesquisador não pode perder de vista. Primeiro, o pesquisar é uma arte de trabalhar. É isso que nós estamos falando. A pesquisa é uma profissão, né? E para você pesquisar como sendo uma profissão, é importante que você tenha vocação. Se você não tiver vocação para pesquisa, não vai dar certo. Você não vai conseguir, ou você pode conseguir, e com uma dor muito grande. Uma dor, talvez, um distúrbio mental, uma dor mental. Então, eu vou dar um exemplo. Na minha turma de mestrado, eu fui eleito representante da turma. E eu, logo no primeiro semestre, foi um mestrado na computação, tem muita matemática. O primeiro semestre é um semestre pesado, com uma matemática muito densa. Então, eu tive 3 colegas que estavam, assim, há algum tempo, foram aprovados no processo, mas estavam há algum tempo longe da matemática. Eu mesmo estava longe daquela matemática tão pesada, sofri bastante, mas eu tive 3 colegas que quiseram desistir. Então, eu, como representante, como tomei conhecimento disso, fui lá, conversei com eles, né? 2 eu consegui manter, mas uma não consegui. Ela falou assim, olha, não dá para mim, isso está atrapalhando a minha vida pessoal, já está atrapalhando o meu trabalho, e eu estou muito frustrado em não conseguir, mas não dá. Então, essa é a questão. Quer dizer, talvez não seja nem uma questão de que aquela pessoa não tivesse vocação, mas talvez, naquele momento, o mestrado não era para ela. Porque para você encarar uma pós-graduação, mestrado, doutorado, é um curso pesado. Requer tempo. Só para vocês perceberem isso, eu me lembro que logo na abertura do mestrado, o professor Ladeira, que é um grande amigo, né? E a gente dialoga muito e conversa, mas ele reuniu assim, os alunos no auditório da computação e falou assim, olha, todos vocês vão receber uma carteira de estudante. Essa carteira da estudante, na época, você tinha o mundo presencial, né? Você pode ir ao teatro, vai pagar só meia entrada. Você pode ir ao cinema, vai pagar só meia entrada, né? Eventualmente, você vai conseguir comprar livros com desconto. Ele falou assim, o meu conselho para vocês, pegue essa carteira e guardem na gaveta, porque será 2 anos sem vida. E foi exatamente isso.
né? Você entra no ritmo de pesquisa, de estudo, leitura, que você acaba não tendo tempo, né, nessa dinâmica para ir ao teatro, ao cinema, você está o tempo todo, né? Mas a gente tem que buscar equilíbrio. Mas o que eu quero dizer é que é isso. Eu quero dizer que se isso é uma profissão e se isso é uma vocação, certamente você fazer algumas escolhas não vai ser sofrida para você. Então, pesquisar, estudar é uma profissão. Então, o pesquisador, né, precisa ter isso. A segunda questão é uma arte de serenidade. Então, isso, assim, a pesquisa demanda descanso, repouso, né? Ela também não significa que você vai parar para viver, vai parar a vida, mas você vai melhor selecionar o seu tempo. Então, você vai melhor escolher os eventos, as atividades que você vai se envolver, porque você sabe que, por exemplo, se você vai para uma balada numa sexta-feira e fica até 4 horas da manhã, provavelmente no sábado você não vai ter produtividade na leitura dos seus textos, na escrita dos seus artigos. Percebe? É escolha, você vai escolhendo uma forma mais refinada, né? Mas também não deveria se conjugar com desespero. A pesquisa, o estudo só se conjuga com desespero quando você não tem um planejamento e vai deixando as coisas acumular. E daí o prazo vai chegando e você não fez, você começa a procrastinar e daí você entra em desespero, né? E requer uma vida saudável, ou seja, eu acho, né, eu pratico isso, você tem que manter atividade física, porque isso, na verdade, é um todo, né? A atividade física te mantém uma certa vitalidade, oxigena o cérebro, os neurônios trabalham melhor, então você tem que manter uma vida saudável, né? Isso é uma questão de serenidade. É uma arte de leitura, e aqui, leituras, não somente leituras do seu recorte de trabalho, mas também leituras de outros temas literários e de trabalhos acadêmicos. Porque não é incomum, por exemplo, eu faço aqui na UNB, eu faço parte de um clube de leitura da BCE, da Biblioteca Central, um clube de leitura, né? Então, nós lemos um livro por mês. É uma forma de eu me manter lendo outras coisas. Porque senão eu acabo só lendo coisa do direito, coisa de LGPD, coisa de privacidade, coisa de inteligência artificial. Então, eu me forço a isso. Também faço parte de um clube de leitura da USP. Então, são formas de me obrigar, em alguma medida, né, a manter lendo coisas fora dessa realidade. E não é incomum, né? Não é incomum, por exemplo, eu estar lendo um livro qualquer de uma outra área e dentro daquele livro eu achar um insight para as minhas pesquisas. Eu achar uma ponte, um elemento que eu consigo vincular com a minha pesquisa, que consigo escrever um parágrafo a partir daquela ideia que eu achei numa outra literatura. Então, isso é importante, né? A gente manter essa leitura não só focada no trabalho. E é uma arte de pensar, né? Então, esculpir em algum momento o seu próprio pensamento, ou seja, nós precisamos, enquanto pesquisadores, ter tempo para pensar. O que significa isso? Não adianta eu sair lendo 10, 15, 20 artigos de forma desesperada e não parar para refletir o que aquele artigo está me contando. Então, você lê um artigo, e é importante, no seu planejamento de leitura, você lê um artigo, você fala assim, esse artigo aqui tem 18 páginas, eu vou reservar aqui 1 hora para a leitura desse artigo. Né? Mas 18 páginas eu leio menos 1 hora. Se você está fazendo pesquisa, você vai ler aquele artigo mais detidamente, com mais cuidado, fazer anotações. Né? Então, assim, 1 hora para a leitura e 10 minutos para pensar o que esse artigo me disse. Né? O meu pensamento, o que esse artigo contribui para o meu trabalho, quais ideias daqui eu posso talvez aproveitar na minha pesquisa. Então, essa questão do pensamento próprio. Agora, o pensar também não deve ser um pensamento isolado. Então, nesse sentido, o pesquisador, à medida que ele vai desenvolvendo o seu pensar próprio, ele vai materializando isso nas suas anotações, no seu trabalho, e ele vai participando de grupos de pesquisa, grupos de estudo, ele vai participando de congressos, de seminários, onde ali ele vai dialogando com a comunidade, com a sua comunidade de pesquisa da sua área. Percebe? É uma forma de você validar se o seu pensamento não gera um estranhamento muito grande. Não estou falando que você tem que pensar exatamente como pensa a comunidade, mas você tem que manter um certo diálogo, porque senão você pode se descolar do mundo, né? Então, é essa a questão, né? Então, exige esse diálogo e falar em público para poder testar a sua argumentação. Então, veja que esses elementos, você faz parte de um clube de leitura, você lá vai ter oportunidade de exercitar esse pensamento em coletivo, você vai ter oportunidade de falar em público para argumentar em relação àquela leitura que você está fazendo de uma obra qualquer, mas veja que tudo isso são experiências que vai te ajudar também numa apresentação acadêmica do seu trabalho. Então, esse eu acho que são elementos importantes na postura do pesquisador, estar atento a esses elementos, né?
e aos pouquinhos a gente vai refinando e aprimorando esses elementos. Muito bem. Até aqui tudo bem? Posso passar? Bom, então, o pesquisador, ele precisa estar pronto, preparado para anotar coisas da vida. Então, você precisa ter um caderno de anotação. Hoje em dia, você não usa mais caderno, né? Hoje em dia, você usa... você cria um WhatsApp onde você mesmo se coloca num grupo só seu. Eu tenho isso no WhatsApp, né? Então, por exemplo, quando existia a livraria, porque agora as livrarias estão acabando, né? Vocês sabem, aqui em Brasília mesmo, a Livraria Cultura, que é uma livraria grande, ela fechou tanto a do Guatemi, e esses dias uma colega me disse que também aquela lá do outro shopping aí também fechou. Então, as livrarias físicas estão se esgotando, estão acabando. Uma questão de movimento econômico. Mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosta muito de livraria e não era incomum, por exemplo, eu ficar passeando assim entre os livros de áreas, que muitas vezes não tinha uma relação direta com o meu trabalho. Você pega um livro, está folheando e, de repente, naquele livro você vê um gráfico. Você fala, nossa, puta, esse modelo de gráfico aqui, eu posso usar isso no meu trabalho. Eu já pego o celular e pá, tiro uma foto. E já mando para aquele meu grupo, percebe? Porque eu falo assim, esse gráfico aqui, não vou usar este gráfico, mas este modelo de gráfico. Eu posso usar no meu trabalho, né? Também uma coisa importante, já deve ter acontecido com vocês. Vocês estarem pensando em ter uma ideia que você fala, puta, essa ideia aqui, eu preciso registrar isso no meu trabalho. E daí passa 10 minutos, você esquece a sua ideia. E daí você fica tentando lembrar, mas o que foi mesmo que eu pensei? O que era? E daí você fica, e daí passa um dia tentando e não consegue mais lembrar o que você tinha pensado. Então, o pesquisador, esse caderno de anotação, seja ele físico ou digital, é isso. Você teve um insight, você teve uma ideia solta, você manda uma mensagem lá para o seu grupo de WhatsApp, tem só você. Olha, no trabalho, falar sobre isso, investigar isso, pesquisar sobre isso. Então, você tem que ter esse hábito das microanotações, né? Dos insights, daquele momento. Alguém falou alguma coisa, você viu uma palestra, você fala, puta, aqui tem uma coisa. Então, você fala, olha, falou isso, talvez eu possa usar esse no meu trabalho. Essa questão é importante, então, o registro das ideias, né? Eu não sei se vocês conhecem o Mendeley, mas se vocês não conhecem, eu sugiro fortemente que depois vocês acessem o Mendeley, porque ele é uma plataforma digital que ele permite uma espécie de fichamento das suas leituras. E qual que é a grande vantagem disso? É que você faz o fichamento e ele já fica na formatação, por exemplo, ABNT. Então, depois, quando você puxa isso para dentro do seu trabalho, ele já puxa com toda uma formatação ABNT, com referência, autor, data, se for o caso que você tenha utilizado, né? Aí, olha, o SS está falando, o Mendeley, o EndNotes, né? Exatamente, são ferramentas essenciais. Então, o pesquisador precisa, nós, pesquisadores, precisamos usar essas ferramentas, né? Isso ajuda muito na sua produtividade. Então, veja, pesquisa é estratégia. E estratégia você compõe com ações, mas também se instrumentalizando com ferramentas. Então, o Mendeley, para quem não conhece, é uma ferramenta, mas aqui o SS já deu sugestão aqui de outras, né? O EndNotes, que é da Microsoft. Aqui no NB, mas aqui no NB, eu acho, nós usamos a plataforma da Microsoft, eu acho que nós temos acesso ao EndNotes. Eu não sei se vocês têm, né? Mas eu acredito que sim. Mas, enfim, mas de toda forma, o Mendeley, ele é grátis, né? E, quer dizer, grátis não, né? Será que ele é grátis mesmo? Será que ele é free? Vocês que são de LGPD. Não, né? E você está alimentando lá uma base de dados, exatamente, né? O SS fala que você está pagando por seus dados. Você está alimentando ali uma base de dados com suas observações, com suas referências, né? Mas é isso, nós vamos lutando como podemos, né? Muito bem. Então agora eu vou passar assim rapidamente pela estrutura de um trabalho. Agora, veja, não é que esta seja a única regra. Esta é uma possibilidade entre tantas outras. Então, eu vou mostrar para vocês um modelo que eu venho utilizando e vem dando certo. Mas é uma entre tantas outras possibilidades. A Andrea fala, a BCE dá curso sobre as ferramentas do Mendeley. Exatamente, pessoal, a BCE dá um monte de curso. Eu não sei se vocês acompanham a BCE no Instagram, mas, assim, quase que semanalmente tem tido cursos de como usar Scopus, como usar o Website, como usar Cielo, Mendeley, metodologia científica. Agora mesmo, eu acho que ontem e hoje, se eu não me engano, a BCE está dando um curso também, não, de ABNT. Ontem e hoje, a BCE está dando um curso de ABNT. Eu estou falando isso porque eu acompanho muito as ações da BCE. A Ana Flávia, que atualmente é a diretora, é uma colega, né, e também faz parte lá do nosso grupo de leituras, e a gente sempre está dialogando sobre essas ações, né?
Então, a BCS, vocês têm que ficar atentos, sabe? O pesquisador, olha só, ferramentas. Então, por exemplo, eu sei que todos vocês são jovens e a vida tem uma série de coisas interessantes, e sim, vocês não devem se fechar a essas coisas da vida, né? As festas, enfim, essas coisas da vida. Mas uma sugestão, enquanto pesquisador, além de seguir, por exemplo, sei lá, qualquer dessas pessoas que ficam postando coisas no Instagram, é importante vocês seguir também a BCE, percebe? Porque a BCE sempre vai estar divulgando para vocês ferramentas, workshops, isso vai contribuir. Você seguir, por exemplo, um autor ou alguém que conversa sobre os temas que são de interesse de vocês, porque de repente a pessoa vai postar ali uma palestra que vai ser ministrada, um curso, um evento. Então, você está usando a tecnologia para te informar, né? Então, isso é importante, né? Muito bem. Estou falando do Instagram, mas, enfim, vale para tudo, né? Sei lá, YouTube, né? Tem canais de YouTube que são fantásticos, tem canais de metodologia científica, tem um grupo de professoras que deu um curso aí de 8 ou 12 encontros falando sobre metodologia científica, e lá nesse curso elas falam, inclusive, da relação do pesquisador com o seu orientador, né? Que pode ser A gente compartilhou, professor, num grupo. Excelente o curso. Ah, então, esse curso tem 1 ou 2 anos, né, Tainá? Não, esse que eu compartilhei foi feito durante a pandemia, foi ano passado. Conta até com a professora Débora Diniz, isso. Esse mesmo, que a Débora também... Inclusive, a professora Débora fala sobre essa questão da relação com o orientador, eu acho, né? Ela fala sobre plágio. Ela fala sobre plágio, exatamente. Faz tempo que eu assisti. Mas tem alguém lá que fala sobre a relação com o orientador, eu acho. Mas, enfim, essa questão, esse curso que a Tainá comentou, enfim, tá no YouTube lá, né? Vocês vão achar, botar a Débora Diniz, ou curso de metodologia científica, eu acho, né? Então, vocês vão achar cursos assim, gratuitos, fantásticos, né? Então, o pesquisador tem que estar assim. Eu, por exemplo, apesar de estar conversando aqui com vocês sobre metodologia científica, mas sempre que eu tenho oportunidade, que eu vejo lá uma live, que eu vejo um conteúdo sobre metodologia científica, eu paro para assistir. Eu assisto para poder falar, nossa, você sempre aprende alguma coisa, né? Agora, lógico que você também, o mundo tem 1 milhão de coisas. Então, você tem que ter alguns critérios para você também não assistir uma pessoa que não tem, talvez, maturidade, experiência sobre isso, e começa a falar sobre isso, pode falar alguma coisa que não seja tão certa. Então, você começa a fazer alguns filtros. Então, por exemplo, nós sabemos aqui que a professora Débora Diniz é uma pesquisadora já com grau de maturidade, com publicações, já tem uma história de pesquisa. Então, parar para ouvi-la, sempre a gente vai aprender algo, né? Parar para ouvi-la sempre vai trazer uma novidade, um ensinamento para nós. Então, isso é importante nós estarmos nos aprimorando, né? Então, tá. Então, dito isso, então, um trabalho, né, ele tem alguma estrutura. Então, eu só vou reforçar que aqui é um modelo de estrutura ou uma possibilidade entre tantas outras, né? Isso não quer dizer que é a única, né? Mas isso, 2 questões. O seu orientador, e se você tem um orientador, né, ele pode te ajudar com isso, ou se você vai submeter um trabalho para um congresso, um periódico, muitas vezes o edital já tem um template. Ele fala assim, ó, baixa o template do nosso modelo em tal endereço. E quando você baixa o template, muitas vezes já vem ali até as seções, introdução, não sei o quê, não sei o quê. Você não é obrigado necessariamente a seguir aquele template, mas ele te dá já algum norte, né? Então, aqui a Helena comenta, a Débora Diniz, curso todo domingo, ou estava dando. Ela é uma pesquisadora incrível. Exatamente, a gente comentou sobre isso, né? A Sâmia fala assim, o Instagram da pessoa Débora também sempre tem conteúdo bacanas. É exatamente isso. Então, é isso, né? A gente tem que estar atento a isso e usar esses espaços digitais para também agregar nas nossas visões, nas nossas ampliações de percepção de mundo, né? Muito bem. Agora, antes de falar sobre a estrutura, antes de tudo, é importante nós percebermos que essa ideia do Qualis, ou da classificação, ele tem uma questão do quartil. Então, veja só, nesse último quartil aqui, 25%, é onde estão as publicações de maior impacto. O que eu quero dizer com isso? Que quando você escreve um artigo, talvez, a depender do seu grau de maturidade, de quanto você já está pesquisando essa área, você não vai conseguir emplacar um artigo aqui, ó, no 4º quartil. Você pode usar, eu já falei sobre isso ontem, o sistema a seu favor. O que é usar o sistema a seu favor? Você submete o seu artigo a periódicos que estão nesse quartil aqui, por exemplo, né? São os periódicos, sei lá, B2, B3, né? B3, B4. E você, o que você quer? Você quer que seu trabalho seja aceito assim? Aqui, talvez você queira que ele seja aceito, mas talvez o que você queira é o feedback, o retorno, percebe?
Daí, essa galera aqui, se for uma revista bem conceituada, se for uma revista que não seja predatória, nós conversamos sobre isso ontem, ele vai te dar um retorno. Vai falar assim, olha, Rafael, este artigo seu aqui, você não falou sobre isso. Esse autor não dialoga com essa ideia que você está falando, né? Ou você não citou aqui um autor que é importante nessa área. Daí você fala assim, faz sentido isso. Ou você pode falar, não faz sentido. Faz sentido. Então, você pode, de repente, retirar o seu trabalho, aprimorar, incorporar aquelas sugestões que foram dadas pelos pesquisadores, porque fez a leitura do seu trabalho, e agora você submete o seu trabalho para um periódico no quartil 3. Percebe? B1, B2. Daí, você talvez já espere que seu artigo seja aceito ou rejeitado. Mas se ele for rejeitado, se for um periódico cuidadoso, que tem uma curadoria, ele vai te dar um retorno. Rafael, olha, apesar de você citar esse autor aqui, que é um autor importante mesmo para o que você está conversando, mas você aqui talvez não tenha tido uma compreensão muito adequada de como que ele fala sobre isso. A sua interpretação aqui não foi... Você vai lá reler. Realmente, ele não fala dessa forma. A forma que ele interpreta essa questão é dessa outra forma. Você vai lá de novo, melhora um pouquinho mais seu artigo. E agora, talvez, você vai submeter seu artigo para o último quartil, que são os periódicos A1, A2. Compreenderam a ideia que eu desenvolvi aqui, que eu tentei desenvolver? A ideia, ou seja, é estratégia. É a estratégia de você usar o próprio sistema como um crítico gratuito do seu trabalho. Porque quem vai criticar o seu trabalho são pesquisadores. Por exemplo, se vocês mandarem um trabalho para a Faculdade de Filosofia aqui do UNB, um trabalho de filosofia, que dialogue, por exemplo, com tecnologia, talvez esse trabalho venha parar nas minhas mãos para fazer a leitura desse trabalho. Eu não vou saber que foi você e nem vou saber que o trabalho é da UNB. Eu vou receber um artigo para ler, né? Eu vou ler aquele artigo, um olhar crítico, e vou fazer as minhas considerações. Olha, o artigo realmente é muito bom, vale a pena ser publicado na revista. Olha, ou então eu falo assim, olha, esse artigo aqui precisa aprimorar. Esse autor que ele citou não dialoga com essa questão, não citou aqui um autor importante. Ou seja, eu vou dar gratuitamente para aquela pessoa que eu não sei quem é, algumas sugestões que ela vai poder avaliar. Então, eu mesmo faço isso. Então, eu vou usando os meus artigos assim periódicos, né? Vou fazendo ele crescer com a rejeição. Ficou claro essa ideia para todos? Sim? Então, é isso. Então, por isso que eu falo. Então, nem sempre a publicação é algo que é assim, eu escrevi hoje, daqui um mês vai estar publicado. Talvez você vai levar meses. Se você usa, por exemplo, isso, ou se você tem um periódico que é muito requisitado, pode levar meses para poder ter o seu artigo ser publicado. Por isso que tem que ter planejamento, estratégia. Se você tem metas a cumprir, se você tem prazos, você tem que se organizar. Porque senão, se o prazo vai apertando, daí você entra naquela loucura de não dormir mais, de parar a vida para tentar resolver um problema. Então tem que ter estratégia, né? Daí aqui, agora que eu estou vendo aqui, a Irina falou assim, como que você dá conta de muita coisa, né? Eu acho que alguma medida é isso, é planejamento. Então, você está muito claro, por exemplo, agora eu estou aqui no momento que eu estou com vocês. Então, eu me planejei para isso, preparei, né? Por exemplo, hoje de manhã eu já corri, levantei 6 horas da manhã, já fiz minha corrida, depois fiz uma leitura de um capítulo de livro, agora estou aqui conversando com vocês. Assim que terminar essa atividade aqui, 11 horas eu entro em uma outra atividade. É planejamento. Mas agora, planejar e ter disciplina. Mas tudo isso são coisas que nós construímos. Ninguém nasce com isso, né? A gente vai se forçando, em alguma medida, e vai criando essa disciplina. Agora, é claro que a gente vai levar uma vida assim absolutamente disciplinada? É claro que não, é até chato uma vida absolutamente disciplinada, né? Quem fazia uma vida absolutamente disciplinada era Kant. Não sei se vocês sabem, mas pra você ter uma ideia, o quanto Kant é disciplinado, que as pessoas, na época do Kant, acertavam o relógio delas pelo padrão do passeio do Kant. Ele exatamente todos os dias do ano, estivesse nevando, ele saía exatamente às 6 horas da manhã da casa dele para caminhar. Às 6h15 ele passava na frente da casa do padeiro. Às 6h30 ele passava, as pessoas acertavam o relógio, quando viu o Kant, falou assim, agora é 6h15, é o Kant, lá vem o Kant. Lógico, o Kant foi uma obra interessantíssima, mas eu acho que talvez não precisamos ser um Kant nesse aspecto de disciplina, né? A vida precisa também de quebras. Mas quando a gente está falando de pesquisa como trabalho, como desempenho, como alto impacto, ela exige de nós essa disciplina. Então, acho que é essa disciplina, né, e planejamento. Então, tá. Então, dito isso, a gente tem que pensar que nós escrevemos para alguém.
Nós não estamos escrevendo para você, autor. Você, então, precisa perceber que você está escrevendo para uma audiência. Não é para você. Né? Alguém vai ver seu trabalho, a comunidade científica. Então, você vai escolher revistas específicas ou uma rede geral. Né? Você tem que ter clareza e concisão na sua escrita. Essas escritas muito sofisticadas em termos assim, de termos, né, que difíceis de compreensão, hoje em dia isso não representa mais, na verdade, uma questão de refinamento. E se mostra que alguém que não é claro na sua fala, você quer ser compreendido e não ficar alguém obscuro. Né? Então, eu penso que uma escrita tem que ter clareza e concisão. É importante você fazer a citação e referenciamento. Na comunidade acadêmica, é muito mal visto a questão do plágio, muito mal visto. Isso pode queimar você como pesquisador. Sabe? Você citar num trabalho uma ideia de um outro autor e não fazer a citação. E quem é pesquisador das áreas, né, ao ler aquele trabalho, fala assim, mas isso aqui não é dessa pessoa. Cadê a citação? Ih, não citou. Isso pode queimar você como pesquisador. Pode afetar a sua credibilidade, né? A pesquisa, ou a pesquisa escrita é um gênero, né? Esse gênero nosso é o gênero científico. Então, o nosso gênero científico não há suspense. Você não faz suspense, né? Estou pesquisando, não sei o que, aconteceu isso, no final você revela. Não. Você logo ali no resumo de plano, você já revela o resultado da sua pesquisa. Você já conta logo de plano aí, ó. Eu pesquisei isso, no resumo, aconteceu isso. Cheguei a essa conclusão, né? E também você tem que ter cuidado hoje em dia com o autoplágio. O que é o autoplágio? Você escreveu um artigo, desenvolveu uma série de ideias, e esse artigo foi submetido a um congresso, a um periódico, e foi aceito. E uma vez aceito, foi publicado. E agora você está trabalhando em outro artigo. E você fala, puxa, mas lá naquele artigo que eu escrevi, publiquei, tem uma ideia muito legal que eu desenvolvi. Daí você pega aquela ideia que é sua e coloca nesse novo artigo seu. Como se fosse uma nova ideia sua, mas não é. É uma ideia que você já desenvolveu anteriormente, percebe? Isso chama-se autoplágio. Então, mesmo que você pegue uma ideia que você tenha desenvolvido anteriormente e reaproveite ela no outro artigo, você tem que fazer a sua citação. Müller, Rafael, 2021. Percebe? Porque senão vai configurar o autoplágio. Porque aquela ideia que você está usando agora, que você já usou anteriormente, não é mais uma ideia original. É uma ideia que sim, é interessante, é boa, mas mesmo sendo sua, você tem que fazer a sua autocitação. Agora, não é muito interessante você ter um trabalho e se autocitar 10, 15 vezes, né? Talvez você possa se autocitar uma vez, duas, porque você está continuando a desenvolver uma ideia de pesquisa, né? Você fala, conforme o trabalho tal, que você está fazendo uma continuidade. Então, né? Agora tem que ter cuidado também para não, né? Assim, sou só eu, me autocitando o tempo todo, não pode ser muito bom. Muito bem. Então, a primeira questão é para quem escrevo, né? Então, eu estou escrevendo para o outro, estou escrevendo para um leitor. Então, isso é importante, não perdermos de vista. Então, a gente tem que ser claro com essa pessoa, né? Então, quantas páginas que tem um artigo? Geralmente, você vai ter artigo aí entre 12 e 15 páginas, mas é importante você consultar a orientação do congresso, a orientação do edital. O edital vai te contar isso. Assim, ó, o artigo tem que ter no máximo 10 páginas, no mínimo 7, no máximo 10, no mínimo 10, no máximo 15. Até 20 páginas, né? Então, o edital do Congresso, a orientação, vai falar para você então, a quantidade de páginas. Mas, geralmente, hoje é algo entre 12 e 15 páginas. Geralmente. Pode ter mais, pode ser menos, né? Qual a formatação? Tem várias formatações. Então, no direito, é muito comum nós usarmos a ABNT, mas você tem, por exemplo, nas engenharias, na computação, nós usamos o I3E. Por exemplo, o I3E, você pega uma lauda e divide em 2 colunas. Né? É uma formatação, percebe? Já deve ter visto artigo assim, que você pega a lauda e ela está dividida em 2 colunas. É uma espécie de formatação. Isso é uma formatação em 3E. Então, você tem que entender qual a formatação. Geralmente, no direito, trabalha com a BNT. Se for uma medicina, é o FIA. Então, existem várias formatações. O edital vai te contar. Você tem que estar atento a isso. Né? Geralmente, de novo, tem um template, você segue o template do edital. Tá? O trabalho pode ter essas partes aqui. Ó. Então, vai lá ter o título, o autor e a filiação. Eu vou falar sobre isso. Uma introdução, conceitos fundamentais. Então, você está esclarecendo para o seu leitor alguns conceitos, porque você não pode partir necessariamente do pressuposto de que o seu leitor compreende todos os conceitos, mas isso também depende do público que você está conversando. Por exemplo, vocês são um grupo de pesquisa de LGPD.
Vamos supor que você esteja escrevendo um artigo para também grupos de LGPD. Então, talvez você não precise falar o que é o dado pessoal, o que é o dado pessoal sensível, o que é o titular de dados, porque esse público pesquisa isso já sabe isso. Sim? Agora, se você vai publicar, de repente, um artigo para um público que tem interesse nisso, mas não seja tão familiarizado, talvez seja importante você esclarecer para ele alguns conceitos fundamentais. Então, perceba que você tem que ter essa percepção, né? Qual é a metodologia que você está utilizando? Discussão dos resultados, conclusão e referência. Isso aqui é uma estrutura. Uma outra possibilidade de estrutura é essa aqui, ó. Veja que eu tirei a introdução aqui, olha, aumentei aqui, né, o conceitos fundamentais saiu e entrou aqui, ó, resumo, introdução, metodologia, percebe? Porque aqui, de repente, estou escrevendo para um público que já é um público mais especializado. Se é um público mais especializado, eu não preciso mais aqui dos conceitos fundamentais. Então, eu vou escrever aqui, ó, o título, autor, filiação, resumo, introdução, metodologia e vou discutir os meus resultados. Então, uma estrutura. Muito bem. Agora, título e resumo. Geralmente, essas duas partes são as últimas coisas a serem escritas, né? Mas você pode, e é bom você ter um título provisório. Então, você começa o seu trabalho com um título provisório. Provavelmente não vai ser o título final do seu trabalho. O título é a última coisa que o pesquisador escreve, né? Mas você tem um título provisório. Então, e o resumo também. Agora, veja só, se você está escrevendo, o que você quer? O que você espera? Minimamente você espera ser lido, não é isso? Senão você está escrevendo para quê? Só para escrever? Você espera que a comunidade leia seu trabalho. E por que você quer que a comunidade leia seu trabalho? Para poder referenciar você no trabalho deles. Fala assim, esse trabalho aqui, ó, Frota Tainá. Ou, vai ficar todo feliz, nossa, me citaram, né? Você quer isso. Então, veja que o título é o primeiro contato com o seu leitor em potencial. Olha a importância do título. Vocês, se estiverem buscando artigos sobre LGPD, qual que vai ser a primeira coisa que vai te chamar? Quando o título dialoga ali, privacidade, sigilo, titular de dados, não é isso? Então, veja que o título é o primeiro contato, é a sua vitrine de venda, né? Então, o título é a alma do negócio. Então, o título tem que ser muito bem pensado, mas não é suficiente. Porque se você escreve um título muito chamativo, mas você não tem conteúdo, o leitor te abandona, porque ele tem lá uma lista de 100 artigos para ler, né? Então, por exemplo, eu, como pesquisador, como que eu faço meus filtros? Eu vou falar mais sobre isso para frente, mas primeira coisa, título, eu leio o resumo e eu leio a conclusão do trabalho. Se esses 3 elementos, para mim, me tocam, me fisgam, aí eu vou ler aquele trabalho. Mas se eu leio o resumo e, a depender do resumo, quando eu ler a conclusão, aquilo ali não me toca, eu já abandono aquele artigo e vou ler outro, né? A não ser que seja um artigo que eu tenho interesse. Então, veja só esse título aqui, ó. A importância da gestão da qualidade. Será que isso aqui é um bom título? A mim, esse título aqui me deixa algumas dúvidas. A importância da gestão da qualidade. Eu perguntaria, qualidade em quê? Que tipo de qualidade? Qualidade em qual área? Em que setor? Veja que esse título aqui, ele me deixa com dúvida. A importância da gestão da qualidade, né? A economia em uma multinacional. Que tipo de economia? Que tipo de multinacional? Então, veja que esses títulos aqui, na minha leitura, ele não traz uma informação que iria me fisgar. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de títulos. Um título, então, estrategicamente, isso aqui não é obrigatório não, pessoal, é uma sugestão. Que ele tenha essas 3 informações. Qual é o problema a ser resolvido, a metodologia que você vai utilizar e o recorte espaço-temporal. Eu vou usar aqui alguns exemplos de artigos que eu escrevi e de alguns professores. Então, esse artigo aqui, ó, é um artigo que foi escrito pelo Sérgio, por mim e pelo Ari, professor Ari, né? Ele foi aceito num congresso internacional no Chile, em 2019, 2018, sei lá. Então, veja só, aceitação da aplicação do ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Esse é o problema. Qual é o problema? A aceitação desse ambiente, né? Qual que é o recorte? Em cursos de modalidade presencial. Estou falando de ambiente de AVA em cursos. E qual a metodologia? Estudo de caso com emprego da modelagem de equações estruturais com base em mínimos quadrados parciais. Então, perceba que é um título grande, alguns trabalhos de pesquisa têm título grande, mas eu tenho aqui as 3 informações, né? Para mim, funcionou. Tanto é que o artigo foi aceito no Congresso Nacional. Funcionou, né? O título, né? Então, é um exemplo. Outro exemplo aqui.
Gestão de risco decorrente da violação do direito de transmissão. Esse artigo aqui, nós ganhamos um prêmio, né, com esse artigo. Então, veja aqui, ó, gestão de riscos. É a metodologia. Eu estou falando de gestão de risco. Qual que é o problema? Violação, né? E qual que é o meu recorte? Direito à desconexão. Esse artigo aqui, nós falamos sobre o direito que as pessoas têm a estarem desconectados. O trabalhador não ser importunado a todo instante com mensagem de WhatsApp, com e-mail, com teleconferência. Um artigo que nós escrevemos em 2018 e hoje é uma realidade. Está todo mundo aí conectado o tempo todo, né? Aplicação do método FHP, fuzzy, né? Essa aqui é a técnica fuzzy HP, na priorização de risco e segurança de informação. Aplicação do método fuzzy, aqui, metodologia. Na priorização de risco, problema. Qual o problema? Priorizar riscos. Qual o recorte? Segurança da informação. Para fechar, não vou nem ler esse aqui, vou pegar esse aqui que é da professora Cláudia Rosler. Vocês conhecem a professora Cláudia Rosler? É IDFD, né? Então, esse artigo aqui foi escrito pelo Ângelo, a professora Cláudia Rosler. O Ângelo e a professora Cláudia Rosler escreveu esse artigo ano passado. Então, veja só que o artigo deles, o título tem esses 3 elementos. O argumento de autoridade, alguns aqui fazem parte do GRAGE, né? A Tainati faz parte. Então, pronto, conhece bastante, né? Veja só, o argumento de autoridade é o problema. Qual o problema? Argumento de autoridade. Você tem vários tipos de argumento. Eles estão falando do argumento de autoridade. Sim? Então, é um problema. No Supremo Tribunal Federal, o recorte é o argumento de autoridade no STF, não é no STJ, não é no TJ, é o argumento de autoridade no STF, é o recorte, né? Metodologia, uma análise retórica, ou seja, análise retórica em perspectiva histórica. Percebe que é um título menor, mas tem esses 3 elementos. Perceberam? Então, quando vocês compõem um título do trabalho de vocês, que é a última parte, isso aqui não é uma regra, não precisa ter esses 3 elementos, mas o que eu quero dizer para vocês é que, pelo menos na minha experiência, eu tenho utilizado essa formulazinha e tem dado certo, né? Mas não precisa ser assim. Você pode usar 2, 1 ou nenhum, sei lá. Então, nada aqui é uma regra. Só estou falando assim, tem dado certo. E quando eu vejo pesquisadores e eu olho o título, e como alguém que trabalha com metodologia científica, eu faço esse filtro. Eu vejo, o título tem esses elementos, eu vejo que os artigos que são aceitos geralmente têm essa estrutura, tá? Muito bem. Então, já falei sobre isso, né? Então, eu ia fazer uma atividade aqui agora, né? Que era criar um título de trabalho conforme a estrutura apresentada, mas eu vou pular essa atividade, tá? Depois vocês podem fazer. Era um exercício para vocês tentarem fazer isso. Isso é uma técnica, né? Vocês fazem depois. Agora, os autores, né? Então, os autores são aqueles que contribuíram de maneira intelectual para o trabalho. E alguns periódicos, a ordem dos autores importa. Então, necessariamente, você não vai colocar o autor em ordem alfabética. Não é, vou botar em alfabética. Não. Existe uma relação de ordem. Geralmente, o primeiro autor é o autor júnior, o segundo autor é o autor pleno e o terceiro autor é o autor sênior. Então, vamos ver aqui, olha. Se eu voltar aqui, nesse caso aqui, veja só, o primeiro é o autor, o Ângelo, o segundo autor, a professora Cláudia. A professora Cláudia é uma pesquisadora sênior. Percebe? Se eu voltar mais aqui, olha só, nesse aqui, o primeiro autor fui eu, o segundo autor foi o professor João Melo e o terceiro autor foi o professor Edgar. Esses 2 autores estão no mesmo nível, mas eu, em relação a esses 2 autores, eu sou júnior em relação a eles. Eu não tenho doutorado, professor Melo é doutor há mais de 20 anos, professor Edgar tem 5 anos de doutorado, então perceba que há uma hierarquia aqui. Sim? Então, veja que há uma hierarquia. Agora, nem todo trabalho é assim, mas, né? A Vanessa fala, não sabia disso. Mas percebe? O mundo é cheio de surpresas, né, Vanessa? Então, existe aqui uma ordem, né? Isso é importante, ou seja, não é uma ordem alfabética, tá? E mais do que isso, vamos supor, vocês conhecem a professora Cláudia Rosler. A maioria, talvez, de vocês a conheçam. Talvez também vocês conheçam o Ângelo, porque o Ângelo é professor nesse momento na FD. Mas talvez alguns de vocês não o conheçam, né? Então, veja, se você conhece a professora Cláudia Rosler e você vê um artigo que tem o nome dela, talvez você tenha interesse em ler esse artigo porque foi um artigo que você viu o nome da professora Cláudia Rosler. O que está acontecendo aqui? Em alguma medida, esta pesquisadora aqui está emprestando o nome dela para um pesquisador júnior. Porque ao ler este autor aqui, eu vou tomar conhecimento agora deste outro autor. Percebe?
Compreenderam o que eu disse? Ou seja, se você trabalha com um pesquisador, com um orientador, que ele é sênior, ele é pleno, talvez alguém possa escolher ler o seu artigo, não pelo seu nome ou pelo título, porque ninguém te conhece. Fala assim, vou ler o artigo do Rafael. Quem é o Rafael? Mas, de repente, junto com o Rafael, escreveu a professora Cláudia Rosner, escreveu o professor Isaac, escreveu a professora Tainá, que são pessoas que são conhecidas. Por exemplo, se eu vejo um artigo do professor Isaac, de retórica, certamente é um artigo que eu paro para ler. Porque, né? Mas daí, ao ler o artigo do professor Isaac, eu vou conhecer o Rafael como autor. Compreenderam essa dinâmica de construção? Tá? Não sabia disso. O Wesley fala, esse é o critério, mão na massa, aquele que mais escrevem e aquele que revisaram. É exatamente isso, né? Muito bem, então eu avanço um pouquinho mais aqui. Então, os autores, né, tem uma regrinha. Muitas áreas, né, podem não ver com bons olhos trabalho com mais de 3 autores. Quem vai te contar isso? O edital. O edital vai falar assim, quantidade máxima de autores no trabalho. 1, 2, 3. Tem que ter um doutor, tem que ter um mestre, não sei o quê. Percebe? Tem que ter importante. Agora, existem outras áreas que você vai ter artigos com dezenas de autores. Por exemplo, na física, é muito comum você ter artigos que têm, assim, centenas de autores. Porque eles estão pegando ideias de muitas pessoas que desenvolveram pequenos trechos de fórmulas, percebe? De equações, né? Então, isso também é um cuidado. Você tem que, então, assim, quem te conta isso é o edital. O edital do congresso, do evento, do periódico, que fala a quantidade de autores e a formação desses autores, tá bom? Os autores, então, aqui também é uma questão importante, geralmente é de bom tom incluir o seu professor de disciplina, o seu orientador como autor, porque talvez ele não tenha escrito diretamente, mas ele está te orientando, ele está te dando ideias, ele está te direcionando, percebe? Então, é uma boa prática, é um bom tom colocar o autor, né? O seu professor, o seu orientador como autor, porque o autor necessariamente não é só como quem escreve. E daí eu faço um parênteses aqui, vocês que já estão no mundo acadêmico, no mundo de pesquisa, vocês sabem que existem algumas brincadeiras que falam que o pessoal PIBIC, por exemplo, são escravos modernos, né? Os pesquisadores mais antigos, né? Eu já deve ter ouvido isso, né? E em alguma medida é isso mesmo, né? Então, por exemplo, o pesquisador tem interesse em certas áreas, talvez ele não consiga parar para ler tudo que ele quer sobre aquilo. Então, se ele tem lá um grupo de pesquisa, ele vai botar os alunos para ler aquilo. E vai discutir aquilo no grupo, vai pegar as ideias, daí, percebe? Então, isso é importante, né? Em artigos de maior porte, TCC, dissertação, tese, também o agradecimento orientador é muito importante, né? Você pode ter desentendimento com o seu orientador de TCC, pode acontecer. Você pode ter desentendimento com o seu orientador de dissertação, você quer falar uma coisa e ele não quer que você fale aquilo, né? Você insiste, ele, né, fala, não, mas que daí você pode brigar. E daí eu não vou entrar nessa questão aqui agora, porque lá nesse curso que Tainá comentou, que já compartilhou com vocês, tem um material que discute isso, mas a depender, se for o caso, você talvez tenha que tomar a decisão de mudar de orientador. Né? Seja ele no seu TCC, na sua dissertação, se aquilo virou uma coisa não mais saudável, né? Que está te fazendo mal, que você se sente ali, daí talvez seja uma decisão. Mas não vamos discutir isso aqui agora. Né? Mas a gente tem que ter essa estratégia. A gente tem que ter essa variável também preparado para essa variável. Por isso que eu falo, por exemplo, eu não sei se está aqui, eu estou com um grupo de 3 alunas que querem que eu seja orientador delas esse semestre no trabalho de final de curso. E a gente teve uma reunião semana passada, onde eu falei assim, não, a gente tem que fazer uma reunião antes. Eu falei, eu sou chato, né? Então, vocês precisam me conhecer antes. Então, eu falo, vai lá, eu não sei se elas estão aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Eu falei, vocês têm que fazer, eu sugiro que vocês façam lá, acompanhem, né? A gente está no namoro, para que depois a gente não brigue no meio e eu não vou abandonar vocês, mas senão vai ficar uma dor terrível para vocês. Né? Então, quando você vai escolher o seu orientador, é importante você já ser um professor que você tem uma afinidade, alguém que você... Né? Porque, enfim, você tem metas e você tem que estar preparado para alcançar as suas metas. Você tem que entregar um trabalho para se formar. E você não vai querer perder um semestre porque talvez, com desentendimento com o seu orientador, você não conseguiu concluir o seu TCC. Percebe a estratégia? A gente tem que ter uma visão estratégica para as nossas metas. Isso é importante, né? Muito bem. Então, a ordem dos autores, eu botei aqui entre aspas, importa, porque não é em todos os periódicos, né? Então, mas geralmente essa ordem, o primeiro, o segundo autor, tem essa questão do júnior, o sênior e o pleno. Muito bem.
Agora, filiação. Então, a filiação é isso, o grupo de pesquisa, o departamento, a instituição, a cidade e o país. Então, por exemplo, é um trabalho do grupo de pesquisa de argumentação e retórica, da Faculdade de Direito, da Universidade de Brasília, Brasil. Percebe que essa filiação aqui, ela pode ser algo que vai fazer o seu leitor ler o seu artigo? O Grage, por exemplo, esse grupo de pesquisa, ele foi fundado em 2015, né? Ele já tem 5 livros publicados. É um grupo já reconhecido no CNPq. A comunidade de retórica reconhece o grupo, com pesquisadores que estão dialogando com isso. Então, veja, a filiação, ela pode ser mais um elemento que vai chamar o leitor para ler o seu trabalho. E a filiação, então, tem essa estrutura. Se você faz parte de um grupo de pesquisa, qual é o grupo, qual é o departamento que faz parte, qual a instituição, qual é a cidade, né? E qual é o país, né? Então, isso é uma questão também. Agora, não faço parte do grupo de pesquisa. Então, você está na Faculdade de Direito, aluno da Faculdade de Direito, da Universidade de Brasília, Brasil, né? É isso, tá? O resumo. Depois que você escreveu aqui a primeira parte, o resumo é onde você vai fisgar o seu leitor. Então, o leitor, geralmente, ele lê o título e depois ele vai ler o resumo. Então, o resumo é aquele onde você vai fisgar. Né? Ali ele vai descobrir se ele realmente vai querer ler aquele artigo. Então, aqui, você já tem que contar, inclusive, a sua conclusão, para ver se ele quer ler. Então, geralmente, o resumo é um texto que vai ter entre 150 e 300 páginas e ele vai consolidar ali de forma rápida os elementos do seu trabalho. Né? Então, faz sentido você ter um título provisório. Eu botei no título, porque você vai escrever o título por último, né? Mas não faz muito sentido um resumo provisório. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso é, quando você começa a escrever um artigo, você coloca lá um título. É o título provisório. Mas você não vai, naquele momento, escrever o resumo. Você vai desenvolver o seu trabalho. Depois que você desenvolver o seu trabalho, é que você vai escrever seu resumo e vai fechar seu título. Compreendeu? Ou seja, não faz sentido escrever um resumo provisório. O resumo é uma das últimas coisas que você escreve. Você tem um título provisório, deixa o resumo em branco, vai desenvolvendo seu trabalho. Depois que você desenvolveu o seu trabalho e concluiu, você escreve o resumo a partir do que você escreveu no seu trabalho e agora você vai fechar seu título. É assim, mais ou menos essa ordem. Tudo bem? Mas eu não estou falando que é essa única ordem, né? Estou falando, é uma metodologia. Para mim, tem dado certo essa metodologia, tá? Então, resumo aqui algumas questões, né? Então, breve introdução, 2 linhas, qual o propósito do trabalho ou o problema a ser resolvido, né? Estou querendo resolver a questão aqui de privacidade, qual a metodologia que você empregou, né, para poder fazer esse trabalho, os resultados alcançados ou esperado e se houve contribuições para a sociedade. Vou dar um exemplo para vocês de um trabalho, isso é um caso concreto. Uma pessoa, ele fez um trabalho que era o seguinte, facas construídas com fezes não são eficientes. Parece estranho isso, mas isso é um trabalho acadêmico. E essa pessoa, o que ela pesquisou? É uma pessoa que escreveu um artigo num país nórdico, pensando que as pessoas viviam em cavernas e toda vez que se expunham ao clima para poder tentar buscar objeto, pedra, elas poderiam ou morrer de frio ou ser atacadas. Mas quando elas estavam na caverna, as pessoas defecam, então pegavam as fezes e faziam objetos cortantes, uma faca, para poder, então, evitar essa exposição. Isso é um artigo científico. E, no final, ela chega à conclusão de que essas facas não são eficientes. Parece estranho, mas isso, ela trouxe uma informação, percebe? Se você pega o contexto da pesquisa dela, ela falou assim, olha, isso eu pesquisei e não é eficiente. Então, por isso que aquelas pessoas que viviam naquela região não usavam isso como instrumento de construção de objeto de caça, porque não era eficiente, era queimadiça. Tinham que se expor ao tempo. Então, o que eu quero dizer com isso é que algumas coisas que podem parecer muito estranhas, elas podem trazer uma contribuição para a pesquisa. Faz sentido o que eu falei para vocês? Apesar de estranho, né? É isso. Então, tá. Palavras-chave. Então, geralmente 3 a 5, né? No máximo 5, isso é regra. Evitar usar nas palavras-chave as mesmas palavras que estão no título. Por que isso? Porque você não quer que seu trabalho seja indexado. Se você usa no título um conjunto de palavras e repete as mesmas palavras lá nas palavras-chave, você está perdendo potencial de indexação. Por que você... Indexação na internet, né?
Por que que você quer ser indexado? Para você ter maior visibilidade. Veja, isso não é uma regra absoluta, mas não é muito interessante você usar como palavra-chave as mesmas palavras que estão no seu título. Né? Aqui você vai usar outras palavras-chave que representam a realidade do seu trabalho. Né? Então, isso aqui é um truque, né? É um truque, uma dica, uma estratégia avançada de ser visto. Você quer ser visto, você tem que usar estratégia para ser visto. Né? É isso. Né? A estrutura, então, do documento. Então, uma introdução, descrição do problema, fundamentação teórica, né? E, de novo, aqui bem marcado, não é uma regra absoluta, né? É uma sugestão. Então, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho agora, sobre esses elementos aqui. E eu estou vendo aqui o horário, já vai dar 10 horas, eu vou acelerar um pouquinho. Então, a introdução, geralmente, uma página, né? Então, aqui o pesquisador, ele apresenta as suas ideias, ele vai falar qual que é o estado da arte, e você pode usar, hoje, atualmente, você pode usar na introdução referência. Nós não usávamos antes na introdução referência, conforme autor tal, né? Mas hoje você já é aceito usar na introdução referências também. Isso enriquece o trabalho. Né? Então, a introdução é isso. Né? Daí você vai agora desenvolver o seu problema. Então, geralmente, 2 páginas. Veja que isso aqui, nós vamos chegar nas 15 páginas. Né? Então, de novo, olha esse aviso aqui, ó. Não é uma regra absoluta, é uma sugestão, né? Então, aqui, você, então, vai apresentar qual é o seu problema, né? Qual é a parte mais importante do artigo, e você pode, aqui, usar elementos como, por exemplo, mapa cognitivo, mapa mental. Aqui tem algumas ferramentas, o CMAP Tools, o XMind, são ferramentas que permitem você construir, por exemplo, um mapa mental, um mapa cognitivo do seu problema. Por que que isso pode ser interessante? Alguns leitores, eles conseguem perceber melhor as coisas com uma representação gráfica, visual. Então, você pode enriquecer seu trabalho dando a este leitor essa visão lúdica do seu problema de pesquisa. Percebe? Estratégia. Você quer fisgar, você quer encantar o seu leitor. Você quer que ele leia o seu trabalho e, ao final, ele te cite. Esse trabalho aqui da Galvani, Helena Faria, vou citar. Esse aqui do Lucas Antônio, vou citar. Né? Então, é isso. Daí você vai entrar aqui na fundamentação teórica, né? Então, a pesquisa, periódico, congresso, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, no mínimo 2 páginas. Aqui você vai trazer o estado da arte. Quando eu falo estado da arte, todo mundo compreende o que é estado da arte? Isso é claro para todo mundo? Sim? A Tainá diz que sim. Se para alguém não for, fale aqui no chat. Então, tá. Então, eu acho que todo mundo compreende, né? Então, vai trazer o estado da arte da sua área. Hoje, nós, na academia, valorizamos muito mais os artigos do que livros. Então, isso aqui não é uma regra absoluta, tá? Mas é muito mais valorizado hoje artigos do que livro. Porque o artigo, ele representa o estado da arte. O livro, ele demora muito para ser publicado. Por exemplo, você escreve um trabalho, um livro, você leva, sei lá, 1 ano para escrever um livro. Daí, depois que você levou 1 ano para escrever um livro, esse livro vai passar por todo um processo de editoração, formatação, até ele chegar nas bancas. De repente, já passaram 2 anos. Então, quando aquele livro chega, ele pode já não estar mais atualizado, a depender da área. Né? Então, ele pode não representar mais o estado da arte em algumas áreas. Então, hoje é valorizado muito mais o artigo do que livros, tá bom? Mas não estou querendo dizer com isso que tem livros que não são importantes. Tem livros que são fundamentais, né? Que você precisa citar, que você precisa ler, né? Então, eu já falei então um pouquinho do estado da arte, né? A depender da área, o estado da arte vai ser os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. Por exemplo, se você escrever um trabalho sobre democracia, a nossa democracia é uma democracia muito recente. Então, o nosso estágio da arte sobre esse tema é um estado mais alargado. Agora, se você está escrevendo sobre, por exemplo, Deep Learning, que é um tema da inteligência artificial, o estado da arte é mais curto, 3 anos, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Mas o seu orientador, ele vai conseguir te falar sobre isso. Ele vai poder falar assim, olha, você faz o seu recorte temporal, pesquisa artigos. Você vai pesquisar artigos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Eu pesquiso o artigo em que período? De 1820 até hoje? Não, a minha área, LGPD, a LGPD, poxa, foi sancionada agora em 2020, mas eu quero um pouquinho mais para trás, então eu vou pegar aqui 2015 para cá.
Compreende, né? Para você também, de repente, não pegar uma coisa que ficou muito para trás. Agora, é claro que tem alguns livros que são importantes. Por exemplo, o livro Privacy Freedom, do professor Alan Weston, que é um livro de 69, que é um dos primeiros livros que dialoga com essa temática de privacidade, é um livro importante. Um artigo que certamente todos vocês já ouviram falar, aquele The Right to be Alone, é um artigo antigo, de Harvard, de 1800, é um artigo importante, percebe? Então, existem algumas coisas que são importantes você olhar, né? É isso. Então, é isso, né? Então, agora, e fazer uma análise bibliométrica, o crescimento do tema. Eu vou fechar essa parte 2 todinha e a gente faz um intervalo, tá? Então, veja só, eu fiz uma pesquisa por privacidade. Eu peguei de 1894 até agora. Apareceram 135 mil artigos. Eu usei aqui a Web of Science. Bom, quando eu olho isso aqui, privacidade, lá em 1800, não tinha quase ninguém. Opa, eu percebo aqui que em 93, o tema privacidade começa a entrar aqui no crescimento. Sim? Isso aqui, será que nos traz alguma informação? Bom, vocês sabem que a internet comercial, isso que a gente está usando aqui agora, ela se abriu comercialmente para o mundo em 1995. Em 95 que começou a internet comercial. Eu, por exemplo, quando cursei computação, em 93, eu já usava a internet, mas era uma rede acadêmica. Em 95 que ela se abre para o mundo. Veja só que em 93, 95, esse negócio de privacidade começa a crescer. Eu poderia me perguntar aqui, será que foi porque a internet começou a violar já os espaços de privacidade, que isso virou um objeto de pesquisa? Poderia ser uma pergunta. Né? Uma outra pergunta será, será que é porque com a internet começou a ter maior possibilidade de publicação de artigos e agora eu consigo enxergar isso? Percebe? Então a gente vai olhar assim e fala assim, por que essa inflexão começou aqui em 93? Né? Uma resposta poderia ser isso, pois é uma pesquisa isso, poderia ser. Né? Então pronto. Então eu estou vendo aqui uma análise bibliométrica do crescimento do meu tema. O pesquisador tem que saber isso. Como que o seu tema está relacionando com o mundo? O seu tema está crescendo ou ele está decaindo? Ninguém mais está falando sobre isso, né? Daí eu faço aqui um recorte mais curto. Pega de 2014, ainda privacidade, até 2019. 61 mil artigos. Eu faço, nossa, desses 135 mil, quase a metade deles foram publicados nesse período aqui, ó. Nos últimos 2014, nos últimos 7 anos. Quase a metade desses artigos sobre privacidade que eu peguei aqui de 84, né? 1994 até agora, foram publicados aqui nesses últimos anos. Nos últimos 7 anos. Aqui no caso foi 2019. Nos últimos 5 anos. Então, de 2014 para cá, a privacidade ficou um tema muito mais latente e em crescimento. Percebe? Eu, como pesquisador, estou compreendendo o meu campo de pesquisa, né? Daí eu faço um recorte ainda maior. Daí eu pego aqui 2019 até 2020. Então eu venho aqui, ó, eu tenho aqui 3.500 artigos publicados nesse período. Vejo que está indo um tema em crescimento, ou seja, tem muita gente falando sobre isso. Isso está dialogando muito fortemente com a comunidade. Então veja, eu estou compreendendo meu campo de pesquisa. Isso é uma primeira análise bibliométrica sobre o meu tema de pesquisa, a minha área de pesquisa. Enquanto pesquisador, eu preciso compreender a minha área, né? E daí, voltando à questão do trabalho, então eu estava falando assim, de uma análise biométrica, então eu posso colocar isso no meu trabalho, né? Essa análise biométrica, demonstrando para o leitor que esse tema está em crescimento, que está dialogando com várias áreas, né? E daí aqui eu vou propor, então, uma solução modelo. Então, aqui no mínimo 3 páginas, e isso aqui é o coração do artigo. É aqui que o leitor, então, quer entender, de fato, qual é a sua solução, qual é o elemento que você está trabalhando. Esse aqui é o coração do seu artigo. Depois você vai para os resultados alcançados ou resultados esperados, no mínimo 1 página. É muito comum nós pegarmos alguns trabalhos que a pessoa o trabalho tem 12 páginas. Daí a pessoa escreve a conclusão dela, os resultados em meia página. Né? Isso não é muito bom. Se você pesquisou tanto, você tem que avançar mais aqui nos seus resultados alcançados. Né? E, por fim, você vai discutir os seus resultados. E aqui, alguém aqui ontem já falou sobre a RED, né? Que é um modelo de pesquisa quali e quantitativo. Nós, no direito, precisamos nos apropriar do uso das ferramentas quali e quanti. Muito bem.
considerações finais, uma página e as referências. E é importante aqui que você só deve referenciar no seu trabalho, de fato, o que você usou. Você não deve botar lá um autor que você não usou no seu trabalho. Isso vai ser detectado. Né? Esse autor aqui, ele citou aqui esse autor aqui na referência, mas não falou desse autor no trabalho. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, aqui seria uma outra atividade, eu vou saltar também, e agora eu vou fazer agora, nesse exato momento, um intervalo nosso para a gente poder avançar nessa segunda parte, que seria uma parte prática, mas isso aqui está muito esquematizado, eu vou só apresentar a vocês. Então, podemos fazer um intervalo de 5 minutos? E, pessoal, antes do intervalo, de novo, aquela pergunta de ontem. Isso que eu falei aqui agora de manhã, está dialogando com vocês? Com a questão de metodologia, de estratégia, isso é o que vocês esperavam? Enfim, é isso? Né? Me digam aqui se é isso. Eu vejo que a Tainá dizendo que sim, o Felipe também. Porque essa preocupação minha aqui, de repente, de fato, está usando o tempo de vocês, contribuindo com vocês. E não usando o tempo por usar o tempo. Né? Então, tá. Então, deu aqui 10h10. Façamos 5 minutinhos e voltamos às 10h15, então. Tá bom? Perfeito, professor. Então tá, até mais.
Podemos voltar? Então tá. Então eu vou ter que correr um pouquinho nessa parte, mas espero não perder qualidade, porque eu estou preocupado agora, sim, em passar o conto para vocês, mas que daqui a pouquinho a Tainá vai usar essa mesma conta para fazer a entrevista dela e não atrapalhar, né? Então tá. Então, esse material, eu vou passar hoje ao final todo esse material para a Tainá, o link do encontro de hoje e esse material também em PDF. Vocês vão ver que essa segunda parte, ela está bem assim esquematizada passo a passo. Então, as partes que são passo a passo, eu vou passar mais rapidamente. Quando eu falo passo a passo, que é assim, print da tela e o que fazer, tá? Então, essas partes eu vou passar mais rapidamente, tá? Muito bem. Então, dito isso, e avançando, primeiro, então, essa questão da revisão da literatura, né? Então, a revisão da literatura é importante para nós encontrarmos os artigos que são relevantes para a nossa pesquisa, os artigos que irão mais contribuir para a nossa pesquisa. Então, nós temos que fazer uma revisão da literatura. Então, você tem várias questões para poder fazer essa busca e o uso de ferramentas é importante para isso, né? Então, primeira questão, a gente vai buscar a questão da indexação, busca a teorização de artigos. Você tem ferramentas, né? Hoje a internet nos traz várias ferramentas, o YouTube tem muito tutorial de uso de ferramentas, você tem ferramentas pagas versus ferramentas abertas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega que está fazendo doutorado e uns meses atrás, ele me pediu, falou assim, Frank, eu preciso fazer uma análise estatística de um conjunto de dados. E existem ferramentas que fazem isso que são caríssimas. E eu conversando com ele, falei assim, cara, você pode usar o Orange. O Orange é uma ferramenta open source que faz essa mesma coisa e resolve o problema sem você pagar nada. E daí ele não conhecia o Orange, daí a gente fez um encontro virtual, 2 ou 3 encontros, eu passei para ele algumas dicas, ele conseguiu resolver assim grande parte do trabalho dele. No final do que ele queria pesquisar, a gente fez o último encontro e eu ajustei uma coisa para ele. Daí ele falou assim, nossa, ele brincando, ele falou assim, não, vou escrever um capítulo no meu trabalho só te agradecendo. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que existem ferramentas open source que podem te facilitar a pesquisa, a análise de dados, sem ter que você pagar por ferramentas, né? Então, aqui o que nós vamos falar são de ferramentas open source, ferramentas abertas, tá? As ferramentas que eu vou falar aqui. Então, a primeira coisa, pensando em ferramentas, é que o mundo, existe um universo imenso de dados no mundo não estruturados. Os dados estão confusos, misturados. E existe um universo de dados no mundo que estão estruturados. Eu não vou nem falar aqui do semi-estruturado, porque para nós aqui não importa. Mas o que eu quero dizer é que quando nós usamos bases de pesquisa, como, por exemplo, a Cielo, a Web of Science, o Scopus, né? Nós estamos acessando bases estruturadas. E o que isso significa para o pesquisador? Que os dados estão organizados de alguma forma. Estando os dados organizados de alguma forma, ele vai permitir que você faça a exportação desses dados para usar em outras ferramentas. Então, o que eu quero dizer com isso é, por exemplo, você faz uma pesquisa de artigos no Web of Science. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E daí ele vai trazer assim, uma relação de artigos. Título, autor, data de publicação, resumo e local que foi publicado. Você consegue exportar isso, palavra-chave também. Você consegue exportar essa informação e importar, por exemplo, dentro do Excel, dentro de outras ferramentas que te permitam manipular aqueles dados, vasculhar aqueles dados. Compreenderam? É o uso de ferramentas. Então, sempre trabalhar com ferramentas, né, com base de dados estruturadas, facilita a nossa vida de pesquisador. Então, isso é uma questão importante, né? E os dados ou as variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Isso aqui tem relação com as pesquisas qual e quant. Os dados qualitativos ou categóricos, né, eles são qualitativos ou chamados de dados categóricos, eles podem ser ordinais ou nominais. Então, por exemplo, nível de escolaridade, religião, patente, cor, esses dados aqui, eles são dados que eles têm uma característica de ser qualitativo.
Já os dados quantitativos, eles geralmente são dados numéricos, né? Então, a altura das pessoas, quantidade de ocorrências do evento, então são dados quantitativos. O que eu quero dizer com isso aqui, e por que eu estou falando disso, é que nós, no direito, muitas vezes trabalhamos com os dados qualitativos, mas precisamos também nos apropriar das técnicas quantitativas e fazer pesquisa qual e quant, né? Mas vocês vão achar muito material sobre pesquisa qual e quant lá no Reddit. Eu acho que, inclusive, um dos editores é o professor Isaac, né? Então, sempre ele está compartilhando as edições, porque são gratuitas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar os livros dele, são gratuitos. E tem vários artigos sobre essas técnicas de pesquisas qual e quant, tá? Agora, nós temos várias bases de pesquisa, né? Então, qual base utilizar? Então, aqui estão alguns exemplos de base. Então, por exemplo, nós temos a BDTD, que é a Biblioteca Brasileira de Tese e Dissertações. Nós temos o Cielo, Academia Edu, o Google Acadêmico, não é o Googão, não, o Google Acadêmico, o ResearchGate, o ERIC, Portal da CAPES, né? Então, veja que essas são algumas bases de pesquisa que nós podemos utilizar para fazer busca de artigos acadêmicos qualificados. Então, esse é um ponto importante. Qual base eu vou usar, né? Então, essas bases aqui é para quem não tem acesso ao portal do CAPES Café. Vocês todos aqui conhecem o portal do CAPES, de acesso às bases de Web of Science, Scopus? Todos conhecem ou não conhecem? Sim? Vocês sabem que todos os alunos da UNB têm acesso ao Web of Science e Scopus. Usem isso, lá tem muita informação, né? Mas aqui, essas aqui são bases abertas, tá? Então, quem não tem acesso ao CAF, né, CAF ou Café, as bases de referência, algumas das bases de referência, não todas, existem várias, né, são essas aqui. Né? Para quem tem acesso, né, ao CAPES, então vai usar, pode acessar ele pela BCE, né, da base de dados. Se você entrar lá na BCE, qualquer um de nós aqui, mesmo que você não seja aluno do UNB, porque talvez, por exemplo, eu tenho aqui algumas pessoas que eu convidei que, apesar de já terem, inclusive, sendo informados pela UNB, atualmente estão fazendo curso em outra instituição, né? Mas se você entrar lá nesse endereço aqui da BCE, base de dados, lá tem uma relação de base de dados. Bases abertas e bases fechadas, né? Então, eu sugiro que depois você consultem esse endereço aqui da BCE, que vocês vão ver que tem lá uma série de bases de dados. Muito bem. Agora, o Google Acadêmico, lembra que eu falei ontem de vocês cadastrarem no Lattes? Sim? O pesquisador, ele também precisa se cadastrar no Google Acadêmico, porque você não quer ser visto? Então, se você quer ser visto, você tem que tem que usar todas essas plataformas. Então, por exemplo, eu tenho um cadastro no Google Acadêmico. Olha só, o meu primeiro artigo de 2009, não, 2004, não, 98. 98 eu escrevi um artigo na Rede Nacional de Pesquisa sobre a nova geração do protocolo IP. Talvez alguns de vocês não tenham sido nem nascidos nessa época, né? Já tinha nascido, Tainá? Felipe, já tinha nascido? Não, né? Meu Deus, agora eu tô velho. Mas veja, então, lá em 98, eu escrevi um artigo, né, sobre esse negócio aqui de IP, né? Ele vai então, assim, o que eu quero dizer com isso é que você se cadastrar nesses portais de pesquisa, você começa a ser enxergado, a ser visto. Isso é importante para vocês, né? Então, usem isso. Isso é um ponto, tá? Agora, para quem tem acesso ao CAF da CAPES, né? Então, você tem acesso ao Web of Science, ao Scopus e ao Cielo, que apesar de ser uma base aberta, quando você acessa ela pelo portal da CAPES, você tem outras ferramentas de pesquisa mais ricas. Você começa a trabalhar com o Cielo com maior ferramenta de busca, ferramentas mais sofisticadas. Então, eu sugiro que vocês acessem o Cielo, apesar de ser uma base aberta e ter uma interface própria, eu sugiro que vocês acessem via o portal da CAPES, porque vocês vão ter mais ferramentas de busca. É uma sugestão, né? Então, falando então sobre a questão do Web of Science, lá tem 74 milhões de artigos indexados. Tem artigos desde 1855, né? Milhares de periódicos com relevância científica. Uma média de 12, uma média de um artigo entrando na base a cada 12 segundos. Então, a cada 12 segundos, você tem artigos novos entrando, né?
E também lá tem uma coisa muito importante, que é um banco internacional de patentes. Aqui no direito, nós não usamos muito esse banco de patentes. Mas, por exemplo, o semestre retrasado, eu estava dando aula na Faculdade de Tecnologia para as engenharias, lá nós usamos muito o banco de patentes, porque lá os alunos acabam desenvolvendo fórmula, produto, projeto, né? E enquanto instituição, universidade, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aqui na UNB, nós temos um departamento de patente. Então, quando os alunos desenvolvem projetos, ideia forma, a gente vai pegando essas ideias e vai mandando tudo lá para o nosso departamento de patentes, para tentar patentear essas ideias, né? Isso é importante para nós, enquanto instituição, enquanto universidade. Então, tá. Então, essa revisão bibliográfica, ela é um elo entre o passado e o futuro. Eu falei ontem sobre isso, né? O conhecimento é uma estrada. A gente olha para trás, essa estrada que nós estamos percorrendo, e nós estamos colocando um tijolinho nessa estrada e olhando para frente. Então, é esse elo, né? Então, ela é importante, então, para poder gerar inovação, né? A gente continua contribuindo, ou é a continuidade de trabalhos anteriores, né? E os trabalhos mais importantes, eu botei aqui entre aspas, devem ser considerados. Eu botei entre aspas, porque isso aqui é claro que o pesquisador vai escolher quais trabalhos quer citar, né? E a revisão bibliográfica, ela ajuda a descobrir o que não deve faltar. Então, algumas vezes, quando a gente começa a trabalhar com TCC, e talvez se o aluno não tem muita maturidade ainda com pesquisa, ele fala assim, mas eu não posso escrever o que eu penso? É claro que você pode escrever o que você pensa. Só que dentro da escrita científica, escrever o que nós pensamos é um processo de diálogo com outros artigos. Escrever o que eu penso, se eu quero escrever o que eu penso, daí eu estou escrevendo um artigo de opinião. E na academia, nós não escrevemos artigo de opinião. Nós escrevemos artigo científico. E o artigo científico é um diálogo com outros pesquisadores, com outros trabalhos. Então, nós vamos citar o nosso pensamento baseado nas referências, na citação também de outros autores. E veja que só o fato de você escolher citar o autor A e não citar o autor B foi uma escolha sua enquanto autor. Então, você percebe? Você quis citar o A, mas não quis citar o B. Então, essa é a sua manifestação também, né? E ali você vai escrever as suas ideias, tá bom? Então, isso é importante. Então, existe um método chamado método TEMAC, que é a teoria do enfoque meta-analítico consolidado. Aqui embaixo, nesse site da pesquisaTEMAC.com, quem mantém esse site é o professor Ari Mariano. O professor Ari é professor aqui na Faculdade de Tecnologia, na Engenharia de Produção. Então, ele que, no doutorado dele, desenvolveu esse método e me parece que é um método muito razoável. Eu sugiro que depois vocês acessem esse site aqui, pesquisaTEMAC.com. Lá vocês vão encontrar uma série de 24 vídeos, se ele não atualizou, e são vídeos pequenininhos, de 5 minutos, 10, que ele descreve em profundidade todo o método TEMAC. Eu estou pensando aqui alguns elementos, né? Então, o método TEMAC, ele tem 3 pontos. Primeiro, uma preparação para a pesquisa. Você vai se preparar para fazer a sua pesquisa. Segundo, a apresentação e inter-relação dos dados. E terceiro, o detalhamento. Eu vou desenvolver aqui o que me parece mais relevante para este diálogo nosso. Mas eu sugiro que vocês pesquisem depois lá no pesquisaTEMAC.com e se apropriem melhor desse conteúdo, tá? Então, nesse modo de preparação, ou seja, olha só, eu tenho um problema de pesquisa e eu quero começar a minha revisão bibliográfica, né? Por onde eu começo? Eu vou sair botando no Google isso? Então, estratégia. Você tem que se preparar. Primeiro, quais são os descritores ou palavras-chave da minha pesquisa? Você já sabe quais são os descritores? Quais são as palavras-chave que eu devo utilizar para pesquisar artigos da minha área de interesse? Qual o campo do espaço temporal da pesquisa? Eu vou pesquisar os últimos 5 anos, os últimos 10? Qual que é o estado da arte, né? Quais bases de dados serão utilizadas? Eu vou usar uma única base? Eu vou usar só o Web of Science? Eu vou usar Scopus também? Eu vou usar Cielo? Quais bases que eu vou usar? Vou usar uma ou vou usar múltiplas bases, né? Quais áreas de conhecimento serão utilizadas? Eu quero saber de privacidade na engenharia? Eu quero saber de privacidade na filosofia? Eu quero saber privacidade nas ciências sociais? Qual que é o meu recorte? Então, veja que isso são estratégias que você tem que definir para você fazer uma pesquisa mais refinada, refinando o objeto do que você vai receber de retorno para a sua leitura. Então, começando a isso, então vamos supor que você, aqui eu vou usar alguns exemplos, né? Eu estou pesquisando sobre neurodireito. Vocês sabem o que é o neurodireito? Alguém aqui tem uma ideia do que seja neurodireito?
este é um campo novo do direito que está surgindo na Europa, né? O neurodireito, ele fala, em termos gerais, dialoga totalmente com privacidade. Mas o que ele fala é a construção de legislações que proíba a leitura da ideação mental. Algoritmos não podem ler os nossos pensamentos. O neurodireito trata sobre isso. Por quê? Porque é uma violação profunda da privacidade, né? Aqui no Brasil, o neurodireito tem outro recorte, mas na Europa é este o recorte. É um campo novo do direito, né? Basicamente, ele vai falar sobre isso. Construção de leis que proíbam algoritmos de ler o pensamento humano, o que nós chamamos de ideação mental, né? Então, é isso que o neurodireito... Então, por exemplo, alguém falou aqui, ó, a Helena falou, não sei. Então, tá, então eu vou lá no Google Scholar, eu quero pesquisar, eu quero entender um pouco mais isso. Vou colocar neurodireito. Daí, o Google Scholar vai me dar aqui, olha, alguns artigos. Então, veja Academia Edu. Opa, então eu sei que na Academia Edu eu tenho artigo sobre isso, percebe? 2, qual o tempo de refinamento? Olha aqui, ó, de 2020 até 2016. 3, eu posso criar um alerta. Se eu tenho um e-mail Gmail, eu crio um alerta lá e toda vez que entrar um novo artigo lá do Google Scholar sobre neurodireito, vai chegar lá no meu e-mail me avisando sobre isso. Eu tenho, por exemplo, vários alertas. Não só no Google, mas lá no Web of Science, no Scopus. Eu tenho vários pequenos alertas que vai me mandando artigos novos, né? Olha só aqui, eu tenho aqui agora quantas vezes esse artigo foi citado. Então, veja que só nesse portal aqui, ó, nessa primeira leitura, eu já extraí uma série de informações do meu recorte de pesquisa. Avanço um pouco mais. Agora, eu estou procurando aqui, olha, as palavras-chave. Então, aqui, ó, as bases internacionais, elas realizam indexação majoritariamente em inglês. Então, eu vou aqui, eu escolhi aqui esse artigo aqui, olha, da Academia Edu, né? E agora, ó, eu vou aqui, ó, ver quais são as palavras em inglês que eles estão usando. Então, aqui, ó, law, neurolaw, neurociência, ética, moral, julgamento. Então, veja que eu estou achando aqui as palavras-chave que eu posso utilizar para pesquisar nas bases pagas, nas bases fechadas sobre esse tema. Então, veja, eu estou descobrindo aqui quais são os meus descritores de pesquisa, para eu não sair pesquisando e perdendo muito tempo tentando descobrir os escritores. Percebe? Eu estou usando estratégia para tentar extrair esses descritores, né? Muito bem. Daí, eu fui lá no ResearchGate, que tem lá 135 milhões de artigos, e coloquei neurolaw. Da onde que veio esse neurolaw? Veio aqui, ó, dessa palavrinha que eu falei, isso aqui é uma palavra-chave. Então, eu quero saber o que tem aqui de neurolaw. Isso aqui é uma base gratuita. Então, eu estou usando bases que eu não estou gastando dinheiro para poder pesquisar. Porque nós sabemos que você pode não ter uma bolsa, você pode não ter dinheiro, a sua instituição pode, talvez, não ter uma parceria com essas bases pagas, né? Pesquisei aqui no Neurolaw, ele me trouxe aqui alguns artigos. Este artigo aqui, ó, é um artigo que me interessou. Então, eu tenho aqui o título desse artigo, né? Então, isso é passo a passo. Agora, veja só, eu vou fazer o download das citações. Então, eu peguei olha só, eu peguei esse artigo aqui, que me interessou, o tema dele, e eu vou fazer o download das citações, sabe? Ou seja, as referências. Eu quero saber quais são os outros autores que estão pesquisando, escrevendo sobre isso. Veja que, como pesquisador, eu estou querendo identificar os meus pares. Quem são as pessoas que estão escrevendo sobre isso? Né? Aonde elas estão escrevendo? Quais são os artigos que elas estão escrevendo? Veja que, até esse momento, eu não li nenhum artigo ainda e já estou refinando as minhas pesquisas, mas eu não gastei tempo lendo o artigo ainda. Eu estou compreendendo o meu campo, né? Quando eu vou fazer esse download, é importante que eu use o modelo RIS. Daqui a pouquinho eu explico por que o RIS. Porque lembra que eu falei de nós estarmos utilizando ferramentas para poder nos auxiliar na pesquisa? Quando você exporta isso no formato RIS, depois você consegue usar uma ferramenta como o VozViewer, o Iramutec, e importar isso diretamente dentro da ferramenta. Ou seja, é o uso de ferramenta para facilitar a nossa pesquisa, antes de você ler qualquer artigo. E neste meu caso, eu quero somente as citações, porque com as citações eu vou usar isso no VozViewer. Agora, se eu pego a citação e o resumo, eu vou usar isso aqui no Iramutec. Então, perceba que há diferença. Então, o formato RIS,
ele é importável tanto no VozViewer como no Iramutec. Quando eu pego citação, eu uso o VozViewer. Quando eu pego citação abstract, eu uso o Iramutec. Mando fazer o download disso aqui, né? Então, isso é passo a passo. Agora, então, eu resolvi o primeiro problema, que era quais são os meus descritores. Agora eu vou pegar o segundo problema lá da metodologia Temac. Qual que é o espaço temporal? Então, já falamos sobre isso, depende da área. Algumas áreas são 3 anos, são 6, são 3. Vai depender, então, do seu orientador ou das suas próprias pesquisas saber o seu recorte temporal, né? Mas é claro que apesar, já falei sobre isso, apesar de artigo ser mais importante hoje em dia, existem alguns livros que também são muito importantes e não podem faltar, né? Daí, eu fui lá agora, isso aqui já é uma visão do Web of Science. Eu pesquisei no Web of Science sobre Neurolaw. Então, olha só, no Web of Science, eu tenho 161 registros sobre isso. Desde um recorte de 95 até 2021. Então, veja que é muito pouco, mas é muita coisa, porque ler 161 artigos é um mundo de coisa. Mas quando você pensa de 95 até 2021, é pouca coisa. Mas o que isso está me contando? Que esse tema é um tema novo. Eu não falei que o Neurolaw é um tema novo? É um tema novo no direito. Isso está me contando que é um tema novo e ele está me contando que é um tema em crescimento. Percebe? Ou seja, isso aqui é o estado da arte de uma nova área do direito que está nascendo. Esse tema está nascendo. Ele começou aqui, ó, em 2007, mais ou menos, crescer, daí 2000 caiu, depois ele voltou a crescer, olha. E esse tema aqui dialoga com privacidade. Então, eu começo a ver aqui, ó, 2012, a Europa começou a fazer a revisão da diretiva dela, da diretiva 95, né? Daí depois sancionou em 2012, em 2016, sancionou a GDPR, 2018 começou a produzir efeitos. Então, aqui eu estou dialogando com privacidade, que o Neurolaw conversa com isso, e eu estou dialogando com esses também movimentos legislativos. Essa visão aqui não é... essa visão aqui é do Scopus, né? E essa visão aqui, ó, no Web of Science, me trouxe 107 artigos. No Scopus, 161 e no Web of Science, 107. Então, veja, eu estou olhando o meu campo. Lembra? Estou olhando o meu campo, né? Então, isso é uma análise do crescimento do tema. Agora eu voltei aqui no privacidade, mas essa ideia também aqui é do crescimento do tema, né? Então, é o crescimento. Muito bem. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Então, privacidade. Eu não sei por que eu botei a privacidade, eu estava no Neurolaw. Eu tenho que rever essa apresentação. Mas a ideia aqui é falar sobre isso, entender o crescimento do seu tema, né? Enquanto pesquisador. Muito bem. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Então, 2019, 2020, esse tema privacidade, 3.500 documentos, né? Então, pronto. Voltando aqui nas bases. Então, nós temos as bases abertas. Então, essas são algumas bases que você pode pesquisar. E aqui são as bases fechadas. A partir de agora, eu vou trabalhar nesse material aqui somente com as bases fechadas, que são as bases que os alunos da UNB têm acesso e são as bases que têm um volume imenso de artigos de alta qualidade, né? Então, já falei sobre isso, a quantidade de registros tem lá, vou avançar. Você, então, se você nunca usou o CAPS Café, se você é aluno da universidade, né, da UNB, então você pode colocar no Google CAPS Café Login, você vai chegar lá nessa página aqui, nesse portal da CAPS, né? E lá no portal da CAPS, quando você clica no café, você vai escolher a sua instituição. Então, o nosso caso é o UNB. Então, você coloca lá o UNB, ele vai pedir o seu usuário e a sua senha. Aqui é a sua matrícula e a senha que você usa para acessar o Wi-Fi da UNB, né? Então, com isso, você vai se autenticar no portal da CAPES para ter acesso ao Web of Science, a Scopus e ao Cielo, por dentro da plataforma. Então, uma vez que você se autenticou, então agora você pode, lá no portal, fazer uma busca por base. Então, você vai lá em busca por base. Então, isso aqui eu estou passando rapidinho, porque isso aqui é passo a passo, né? Você coloca, então, nesse meu caso aqui, eu botei primeiro a Scopus, e quando eu mando a pesquisar, ele me traz aqui, ó, a Scopus. Eu seleciono a Scopus, e agora eu tenho aqui a interface de pesquisa na Scopus. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Primeira questão, criar uma conta. O que significa você criar uma conta na Scopus? Se eu não crio uma conta na Scopus, eu só consigo acessar a Scopus por meio do portal da UNB, por meio da CAPES. Quando você cria uma conta, você consegue acessar a base diretamente por até 6 meses.
E cada vez que você acessa, esse período renova por mais 6 meses. Qual que é a vantagem para nós? É um acesso mais rápido. Quando você acessa via a rede da UNB, mesmo estando na sua casa, via CAPES, o pacotinho da internet sai da sua casa, passa lá dentro da UNB e daí vai lá para a Scopus, ou vai lá para a Web of Science. Quando você acessa direto, o pacotinho sai da sua casa, o pacotinho da internet sai da sua casa e vai direto na base. É mais rápido. Então, se a sua internet está mais lenta, é uma forma de você pesquisar de forma mais rápida. Então, isso é uma dica para você criar o cadastro, né? Esse cadastro, basta você criar... Eu não vou mostrar aqui como é que cria o cadastro, mas basta você clicar aqui e informar uma conta de e-mail e você está com o cadastro criado, tá bom? Então, você pode aqui, ó, fazer a pesquisa, né? Por artigo, título, resumo ou palavra-chave. Percebe que são elementos de pesquisa, né? Daí, eu pesquisei esse tema Neurolaw, ele me trouxe 161 artigos, e agora eu tenho aqui, olha, eu posso organizar esse artigo por data, eu tenho aqui o título, e eu posso verificar se são artigos abertos ou se são artigos fechados. Isso é importante, porque se o artigo é fechado, e se a minha instituição acadêmica não tem uma parceria, talvez eu não consiga ter acesso àquele artigo. Nós sabemos que existem formas, né, e formas de ter acesso a artigos. Eu não posso falar sobre isso aqui, porque existe questões de direito autoral, mas quem é pesquisador sabe dessas questões todas, né, de outros portais. Agora, eu estou buscando aqui o Web of Science. Então, eu pesquisei pelos Scopus, Web of Science. Mesma coisa. Agora, veja só, a Web of Science me dá acesso a 3 bases. Primeiro, essa base aqui, olha, que é a base de patentes. Então, a Web of Science, essa base aqui de patentes, são patentes do mundo inteiro. Coreia, Japão, China, Estados Unidos, Alemanha. Então, para quem trabalha com patentes, é uma base muito rica. Nos dá acesso àquele cielo, mas por meio da interface do Web of Science. É uma interface mais rica em possibilidade de pesquisa e me dá acesso à base principal da Web of Science. Então, passo a passo, né? Então, eu escolhi aqui, só estou marcando aqui que essa base de patentes, porque esse material aqui, eu também utilizo ele com os alunos da computação e os alunos da engenharia. E para eles isso aqui é importante, né? Mas para nós importa mais essa base aqui, a coleção principal da Web of Science. Então, eu seleciono, da mesma forma como eu posso fazer um cadastro lá na Scopus, eu posso fazer um cadastro aqui na Web of Science. No meu caso aqui, eu já estou cadastrado, né? Então, eu recomendo que vocês façam esse cadastro, fica mais rápido o acesso de vocês. Eu faço uma pesquisa na coleção principal. O que nós temos aqui? Só um pouquinho. Peraí, meu teclado travou, peraí. Ah, voltou. Pronto. Agora sim. Então, quando eu vou pesquisar, eu estou pesquisando na coleção principal. Quando eu coloco a palavra entre aspas duplas, ele está buscando este termo aqui, ó, right to be forgotten, né? Se eu não coloco entre aspas duplas, ele vai buscar as palavrinhas individualmente. Então, eu estou na base principal, buscando esse termo. Aqui eu tenho o meu recorte de pesquisa, de que período eu quero pesquisar. E aqui, então, eu já falei sobre isso. Se você quer pesquisar mais de um descritor, você pode adicionar aqui outro descritor. Então, você quer pegar direito de ser esquecido e privacidade, por exemplo, né? Você escolhe aqui qual é o ano de recorte. No meu caso aqui, eu quis pegar 2010, 2018, 8 anos, né? E daí você manda fazer a pesquisa. O que é importante aqui? Você pode escolher aqui aonde você quer pesquisar. Quando você pesquisa por tópico, você está pesquisando o título, resumo e as palavras-chave. Geralmente, eu pesquiso por tópico. Ou seja, eu estou pesquisando isso aqui, se existe isso aqui no título, se existe isto aqui no resumo e se existe isso aqui na palavra-chave. Percebe? Você poderia escolher aqui e pesquisar somente nas palavras-chave, somente no título. Eu geralmente pesquiso usando tópico, tá bom? E ele me trouxe aqui, ó, 211 registros, né? Então, eu tenho aqui 211 registros sobre isso. Muito bem. Eu vou acelerar um pouquinho mais, porque eu estou preocupado com o horário. Então, depois, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu fiz uma filtragem e eu reduzi de 211 para 96. Eu já vou mostrar essa filtragem que eu fiz aqui, tá? Então, aqui, ó, direito a ser esquecido, que é meu tema de pesquisa, né?
Então, com tudo isso, eu resolvi essa primeira parte da metodologia TEMAC, ou seja, que era como fazer, de que forma fazer, quais são os termos de pesquisa. A segunda parte do TEMAC, o ponto 2, agora tem um monte de elementos aqui. Ou seja, eu, enquanto pesquisador, verificando como que esse meu campo de pesquisa está sendo referenciado no mundo. Então, eu vou passar muito rapidamente por isso. Então, veja só. Eu posso aqui, olha, nesses 211 artigos, que me selecionou com a primeira pesquisa, eu posso clicar aqui na parte de categorias e fazer uma filtragem. Então, veja só, eu tenho 211 artigos que estão aqui, ó, divididos em todas essas áreas. Mas a mim só interessa direito a ser esquecido quando ele dialoga com lei e quando ele fala com ética. Então, quando eu vou aqui nesse refinamento e seleciono somente isso aqui, de 211, eu já caí agora para 96 artigos. Percebe? Então, eu estou limpando para eu não ter que, de repente, ver um artigo sobre direito ao esquecimento em negócios, em sociologia, na arte, em filosofia, não me interessa. Eu só quero isso dentro da área de saber do direito e da ética. Então, de 211, agora eu já pulei para 96 artigos. Ou seja, eu estou usando estratégia da própria plataforma para refinar o meu retorno enquanto pesquisador. Não li nenhum artigo ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar isso numa lista marcada, isso é a plataforma da Web of Science, e vou adicionar aqui, como ele me trouxe 96 artigos, do artigo 1 até o artigo 100. Quando eu faço essa adição aqui, lista marcada, de 1 a 100, eu posso depois exportar. Então, eu vou aqui, olha, exatamente neste ponto. Deixa eu voltar aqui uma telinha. Aqui. Espera aí. Meu teclado está travando. Ah, pronto. Então, eu mando aqui adicionar essa lista marcada. Ele me dá a opção de falar o que eu quero exportar. Olha só, eu não li nenhum artigo ainda. Eu quero exportar os autores, o ISSN, o ID do PubMed, eu poderia até tirar isso aqui, o título, o número de citações, o número de acesso, a fonte, a identificação de autor e a informação da conferência. Essas informações aqui que eu selecionei são informações que talvez eu queira exportar, né? Então, eu, na verdade, vou exportar somente palavra-chave. Ah, lembrei. Isso aqui é o que o Web of Science sugere por padrão. Ele sugere você exportar isso aqui. Mas eu só quero exportar a palavra-chave. Ou seja, daqueles 96 artigos que falam sobre direito ao esquecimento, no campo do direito e no campo da ética, eu quero exportar somente as palavras-chave. E eu vou mandar, então, aqui exportar. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê disso. Eu quero exportar usando esse formato aqui, separado por tabulação no Windows. Então, eu sugiro que vocês selecionem este formato. Mando exportar e ele vai criar para você um arquivinho TXT lá no HD da sua máquina. Dentro desse arquivinho aqui tem todas as palavras-chave daqueles 96 artigos. Só tem palavra-chave. O que eu estou buscando? Eu vou pegar agora aquelas palavras-chave e vou criar uma nuvem de palavras. Eu não estava procurando sobre direito ao esquecimento? Então, ao criar uma nuvem de palavras, eu vou ter isso aqui, olha. Então, veja só, eu não li nenhum artigo ainda. Mas vendo essa nuvem de palavra, eu começo a perceber que esse tema está conversando com privacidade de forma muito forte, com regulação, com proteção, com pessoal, com internet, com dados. Então, perceba que sem ler nenhum artigo, eu já começo a ter informação de qual é o campo de diálogo desse tema de pesquisa. Eu estou sendo claro no que eu estou falando e fazendo? Ou seja, eu quero ganhar tempo, né? Oi, Rodrigo. Não, só uma dúvida. Essa ferramenta que você usou para fazer a nuvem de palavras, eu poderia colocar um artigo inteiro aí dentro dessa ferramenta? Pode colocar um artigo inteiro. Pode colocar sim. um artigo inteiro, sim. Ótimo. Tá?
E daí ele vai te falar o que esse artigo tem como palavras mais comuns. Então, por exemplo, foi até interessante o Rodrigo fazer essa pergunta. Por exemplo, quando eu sou convidado para a banca de TCCs, né, ou os alunos me convidam, antes de ler o artigo, eu faço algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu faço uma análise da distribuição demográfica do artigo do aluno, quantas páginas, quanto tempo ele gastou com a introdução, com o desenvolvimento da ideia, com conclusão. Isso é uma análise demográfica. Depois eu pego o trabalho dele e crio uma nuvem de palavra, porque eu quero ver o que o artigo dele está me contando sobre o tema de pesquisa dele. É uma análise minha. Eu nem li o artigo dele ainda. Mas quando eu vou ler o artigo, eu já sei mais ou menos do que o artigo dele está tratando com referência. E eu começo a ver se o que o artigo dele está... O que a tecnologia está me falando se dialoga com o título do artigo que ele está me apresentando. Percebe? É uma análise que eu nem li ainda, né? Mas era isso, Rodrigo? Posso avançar? Isso, sim. Obrigado, professor. Pronto. Então, essa foi a primeira questão. E aqui eu mostrei para vocês o Tag Cloud, que é uma ferramenta aberta. Você pode usar, acessar nesse site aqui. Então, eu peguei e importei aqui somente as palavras-chave. Então, direito ao esquecimento está dialogando com essas coisas aqui, é o que as palavras-chave estão me contando, né? Agora, eu vou exportar tudo. Olha só, mandei exportar tudo agora. Antes eu mandei exportar só a palavra-chave, agora eu mandei exportar tudo. Eu mando exportar tudo, isso aqui é passo a passo, né? Então, aqui é o passo... vou escolher aqui salvar em outro formato, texto, anotação, e ele vai me salvar ali um arquivo que eu chamei de registro completo. Então, agora eu vou usar o Voz Viewer para fazer uma análise de cocitação. O que eu quero descobrir agora? Quais são os autores importantes? Que autor está citando quem? Eu quero descobrir quais são os autores que talvez eu não possa deixar de ler. Existem alguns autores que estão falando sobre direito ao esquecimento. Eu quero descobrir quais são esses autores que está todo mundo falando desses caras. Então, eu vou usar para isso o Voz Viewer. Então, o Voz Viewer também é uma ferramenta aberta, vocês vão achar na internet ela. Eu não vou fazer leitura disso aqui, né? Mas você faz análise de cocitação. Então, esse aqui é o ícone do Voz Viewer. Então, você abre o Voz Viewer, vai criar aqui uma nova análise, né? Você vai criar pelo mapa baseado em bibliografia. Isso aqui é um passo a passo. Eu vou importar registros que foram exportados do Web of Science. Sim, eu estava no Web of Science, exportei. Daí eu pego aqui ó, o registro completo. Daí eu, no meu caso, quero pesquisar cocitação, o conteúdo completo e citações referenciadas. Depois vocês podem fazer teste. Eu quero nuvens com 5 relações de ancoragem. Ele já me traz aqui uma relação, então, de todos os autores, olha só, né? A quantidade de citações desses autores. E agora ele me cria essa nuvem. Olha só que coisa interessante. Se nós olharmos isso aqui. Tá vendo esse autor aqui, ó, o Rosen, lá de Stanford? Veja que é um autor que tem aqui, olha, de 2012, olha o tamanho dessa bolinha. Ou seja, tem muita gente falando desse autor aqui de Stanford. Tem muita gente citando esse cara. Então, provavelmente, para direito ao esquecimento, é um autor que eu preciso fazer a leitura dele. Olha esse aqui, ó, o Samuel. Vocês que são de LGPD, reconhecem esse autor aqui? Reconhece, Tainá? Felipe reconhece, o Felipe já riu. Esse autor aqui é o autor de que artigo? Ele é de Harvard. Right to be Forgotten. Ele que escreveu esse artigo. Então, veja, olha o tamanho aqui desse autor. Percebe que a análise dos dados está me falando que esse autor é um autor importante? E eu não li nenhum artigo aqui, ó. Daí quem aqui, ó? Aqui, o Antônio, aqui, ó. The Right to Be Alone, né? Aqui, ó. Beleza, é exatamente. O Right to Be Alone. Fala aqui o Antônio. Então, percebam que sem ler nenhum artigo ainda, eu já estou descobrindo quais são os autores importantes. Eu não perdi tempo ainda lendo o artigo. Então, provavelmente... E esse aqui, ó, o Solov, vocês reconhecem esse autor aqui? Ele tem um livro que vocês encontram na internet também. Esse livro está por aqui. Acho que chama-se Privacy, o livro dele. Vocês vão encontrar na internet, né? Privacy. Então, veja que essa análise aqui, ela começa a me mostrar quais são os autores importantes e eu ainda não li nenhum artigo. Perceberam? Eu estou usando ferramentas, técnicas bibliométricas de pesquisa para poder falar assim, olha, eu tenho que ler esse cara, talvez, eu tenho que ler esse aqui, eu tenho que ler esse cara. E esses dois malucos que estão aqui, assim, soltos no mundo, né?
talvez eu tenha que olhar esses caras, porque talvez eles estão tendo uma visão de tudo isso inovadora. Eles estão olhando assim à frente, para além do tempo. Então, talvez são duas pessoas que, apesar de não estar nesse meio aqui, são autores que talvez eu tenha que dar uma olhadinha para ver o que eles estão falando. Se eles estão falando alguma coisa que faz sentido, que eles estão olhando lá na frente, ou se realmente eles estão deslocados da pesquisa, né? Então, é isso. E eu posso criar, veja, uma nuvem de temperatura. Então, veja que esses autores mais importantes estão mais vermelhinho aqui, ó, mais aquecidos, né? Então, o Rosen, de Stanford, o Samuel, lá de Harvard, né? Aqui o Solov. Então, veja que essa nuvem aqui vai me mostrando também, nuvem de temperatura, alguns autores importantes, né? Então, nós não lemos nenhum artigo ainda. Então, agora eu posso exportar essas informações. Isso você está fazendo com o VozViewer. Então, eu estou usando ferramentas, né? Muito bem. Vou voltar lá para o Web of Science agora. É importante que, ao navegar no Web of Science, vocês usem essa âncora aqui, ó, voltar para a página anterior. Se você usar o back lá do navegador, daí você perde referência. Então, você tem que navegar internamente na plataforma, né? Agora, eu, enquanto pesquisador, quero saber quais são as agências de financiamento. Quais são as agências que estão colocando dinheiro nessa pesquisa. Porque, de repente, eu quero uma bolsa. Se eu quero uma bolsa, eu tenho que saber quem está botando dinheiro nisso, né? Então, aqui, olha, eu mandei pesquisar por agências e aqui começa a aparecer para mim quais são as agências que têm bolsa, que estão pagando para pesquisar sobre essa área. Então, são, de repente, instituições que eu posso me aproximar delas para poder ver se tem uma bolsa de pesquisa para mim, né? Essas questões. A Tainá fala, professor, em razão do tempo e do próximo compromisso, fique à vontade para concluir. Tá bom, Tainá. Eu vou só avançar um pouquinho e eu vou finalizar mesmo, tá? Porque eu estou preocupado só com a outra Tainá, né? Que é a nossa outra colega Tainá, tá? Mas só para fechar essa ideia, ou você pode identificar viés de pesquisa. Excelente, o SSS fala aqui, ou então essa questão, você pode identificar esse viés, né? Empresas financiando pesquisa. Por exemplo, quando o governo Reagan foi eleito, uma das plataformas que apoiou a eleição dele foi a plataforma da indústria de medicamentos. E depois de que ele foi eleito, teve muito investimento em pesquisas de neurociência. Tanto é que a época Reagan, do governo Reagan, em termos de pesquisa, é reconhecida como a época da pesquisa da mente. Quando você teve mais pesquisa, a neurociência teve um boom. Por que houve um boom em pesquisa em neurociência? Porque as pessoas estavam tendo muito afastamento por questão de problemas de saúde, problemas mentais, estafa, cansaço. Mas ele colocou dinheiro, ele direcionou enquanto governo pesquisa para essa área, porque quem apoiou a eleição dele foi a indústria de medicamento. Então, veja, essa informação você pode descobrir o que o SSS falou, viés. Né? De repente, isso está mostrando isso porque alguém financiou. Então, essa questão é importante, né? Muito bem. Eu me perdi aqui, né? Então, você pode... aqui eu estou vendo aqui, ó, sobre essa minha área. O que se mais publica? Mais artigos, mais papers, mais livros? Olha, as pessoas estão publicando mais artigos, né? Estou entendendo minha área. Quais são as instituições que estão mais publicando? Então, aqui eu tenho as universidades que estão mais publicando sobre isso. Por que isso é importante? De repente, essas instituições aqui têm grupos de pesquisa. Então, eu vou lá verificar no site deles se tem grupo de pesquisa, se eu poderia me integrar a esse grupo de pesquisa. Eu não falei para vocês que, recentemente, eu não passei naquele processo lá da Bolsa. Então, a pessoa falou assim, Frank, você não tem muita participação internacional. Então, agora eu quero fazer parte de grupo de pesquisa internacional. Eu quero conversar com meus pares do outro país, eu quero publicar em inglês. Então, eu quero saber, cadê esse grupo de pesquisa? Onde que eles estão? Olha só, a Universidade de Londres está publicando sobre isso. Talvez lá tenha um grupo de pesquisa. Eu vou lá investigar isso, se realmente tem, se eu posso fazer parte, como é que eu faço para fazer parte desse grupo de pesquisa, né? Quais são as conferências que estão acontecendo sobre a minha área? São conferências que talvez eu queira acompanhar, eu queira publicar, eu queira tentar mandar um artigo para essa conferência. Né? Então, eu estou entendendo a minha área. Né? Em que eu, como autor, em que língua que se mais publica? Olha, tem 2 artigos em português. O resto, a língua padrão é o inglês. Se eu quero aparecer lá fora, então talvez eu tenha que escrever meu artigo em inglês, porque as pessoas estão pesquisando, escrevendo sobre isso na língua inglesa. Então, talvez eu tenha que escrever em inglês para poder alcançar esse público. Né?
eu posso verificar aqui, olha, como que estão os países. Eu sempre gosto de verificar como que o Brasil está nesse tema. Então, por exemplo, nesse direito ao esquecimento, o Brasil tem 3 artigos publicados lá fora. Não estou dizendo que só existem 3 artigos sobre isso de autores brasileiros, mas neste caso aqui, nós temos 3. Pessoal, eu vou ter que interromper nesse exato momento que a Tainá acabou de mandar uma mensagem, que ela não está conseguindo entrar na sala. São 11 horas. Eu converso depois com Tainá, com essa Tainá Frota, para poder ver se talvez a gente possa fazer um encontro de 1 hora só para fechar essa ideia, se vocês acharem adequado. Então, eu peço desculpas, mas eu havia assumido esse compromisso com a outra Tainá e eu preciso honrar esse compromisso com ela, né? Então, tá, eu vou ter que sair exatamente agora, porque ele acabou de passar uma mensagem, tá? Mas obrigado, pessoal, e eu converso com o Tainá Frota daqui a pouquinho. Obrigado, até mais. Obrigado, professor.